Sara começa a beber muito cedo. Olá, gente, amiga, bom dia, tudo bom? Olha só, começando aqui o nosso quadro Diabos Velhos, né? Aqui do nosso café da manhã do Diário do Centro do Mundo. Antes de começar a conversar com o Kiko Nogueira, queria só lembrar para vocês o seguinte: o nosso combinado, quem está chegando agora, e muita gente já está chegando agora, né? Vão dando bom dia. Vamos dizendo de onde vocês estão vindo, qual é a temperatura. Sabe que está acontecendo uma coisa engraçada. A gente lança essas coisas aqui no DCM, né? Que eu crio essas mousas aqui com a Sara Góes no café da manhã, e já tem outros sites, estão todo mundo pedindo: olha, entra aí, diz de onde você está vindo, qual é a temperatura, o nome do seu pet, seu signo. Não tem problema, porque assim, na web como na TV, nada se cria, tudo se copia. Então, sejam muito bem-vindos, colocando aqui a sua moedinha, seu ingresso de 99 centavos, um super stickzinho baratinho, mas que vai se transformando num volume de financiamento muito importante para todos nós aqui e para o funcionamento e financiamento aqui da nossa live do Café da Manhã. Então, começa agora o quadro Diabos Velho. Bom dia, Kiko Nogueira, como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Da onde? Tudo ótimo. Da onde você vem? Qual é a temperatura? Qual é o nome dos seus pets? Como é que estão? Frio desgraçado aqui, rapaz. É duro, viu? Puta, eu odeio. Eu não sei quem que inventou esse negócio de frio é gostoso. É essa história de que é melhor para dormir. O segundo é essa fica todo mundo mais elegante. Bom, eu não fico elegante porque minhas roupas de frio é tudo velha e de cada uma de uma cor diferente e tal. Eu quero suprir o frio, aí voltando camisa. Sabe que uma vez, a primeira vez que eu fui em Nova York, estava frio, e assim, eu fui pedindo roupa emprestado, porque eu não tinha roupa de frio para um frio como aquele, né? Então eu andava em Nova York, parecia a Arlequina, sabe? Assim, um casaco marrom, com um pullover vermelho, com cachecol verde, meia preta. Mas tá um gelo aqui. Aí não, né? Aí tá o quê? Uns quantos? Aqui hoje tá 16 graus, mas ontem fez muito frio, ontem fez 9. Olha só. Mas aqui é Brasília, né? De noite de manhã tá frio, de tarde chega até 27 graus, e aí de noite começa a cair a temperatura de novo. Nesse período de seca é igual ao deserto do Saara. Esquenta durante o dia e aqui esfria muito durante a noite. No Rio de Janeiro que tem aquela classe média engraçada, né? Os caras que vão para Miami, enche de roupa de frio aí e faz, sei lá, 3 graus, sai todo mundo com... Pois é, com blusa da Gap, né? Da Gap, aquela... Os adolescentes, um calor desgraçado, todo mundo com aquelas roupas, é porque quer circular com a roupa, porque fica elegante, quer ficar elegante igual os paulistas no inverno, né? Aí bota cachecol, 22 graus. E fico morrendo de frio, né? Então, mas é engraçado, mas é isso. E tem essas pessoas que vão para Gramado e Canela. Aliás, assim, é uma furada inacreditável. Eu já fui a Gramado, eu fui uma vez fazer uma palestra em Bento Gonçalves e falei, vou conhecer Gramado e Canela. Puta que pariu, um negócio lotado de turista, cara, caro, assim. Aí o povo todo andando com roupa de frio porque quer curtir o friozinho, né? Sim. Aí o cara sai do Rio de Janeiro, de Salvador, e vai curtir um friozinho e, fica encapotado igual um urso, um urso polar, e curtindo o friozinho na rua, todo encolhidinho, sentadinho, passando frio na rua, que é para curtir o friozinho. Cara, eu tô lembrando, tem um tempo que eu ia para Campos do Jordão também para passar frio. E é um negócio assim que eu não vou fazer nunca mais na minha vida. O que você fazia em Campos do Jordão para, sei lá, 0 graus, 5 graus? Exatamente. Tomar chocolate quente. Se empanturrar. Tremendo assim, ó. Vendo os outros passarem. Que coisa. Exatamente. Aí vai, fica assim, né? Vamos ali tomar um chocolate quente, né? Vamos tomar um vinho, né? Tomar um vinho, andar a cavalo. Tá bom. Não faz sentido isso. Ô, Kiko, voltando aqui para a vida real, para o nosso inverno, nosso tenebroso inverno, né, do governo Bolsonaro, voltou essa discussão sobre a indicação do PGR. Como Bolsonaro não indicou Augusto Aras para o STF, mas como prêmio de consolação está indicando ele, a reentrada dele, né, a representação dele na Procuradoria-Geral da República, e normalmente se levanta aquela discussão, né? O Bolsonaro vai
já decidiu ignorar a tal da lista tríplice, vai investir de novo no Augusto Aras, que o protege a família, e, na minha opinião, Kiko, ele está fazendo a coisa certíssima. Era isso que os governos do PT deveriam ter feito também, porque essa lista tríplice é uma cilada absoluta e uma casca de banana que o PT pisou, acho que 4 vezes, não é isso? Eu acho que foi Lula 1, Lula 2 e Dilma com Janot, né? Então isso, foram 3. A Dilma reconduziu o Janot, cara. Isso, exatamente. Uhum. Por quê? Pelo princípio republicano de respeitar a lista tríplice. Primeiro que, assim, eu nunca achei que isso fosse um princípio republicano. A escolha daquela lista tríplice é uma escolha ultracorporativa. Ela não é decidida pelo bem do interesse público, pelo bem do Brasil, pelo bem de nada. Os caras que vão para aquela lista são os que defendem ferreamente os interesses corporativos da Procuradoria, salário, diária, né, benesses, mordomias. Essa é a grande defesa dos caras. Então, assim, o presidente da República fica referendando uma escolha ultracorporativa e botou só veneno dentro da PGR, né? Bom, o resultado a gente sabe qual que é. O Bolsonaro, que é idiota, mas tem um instinto de sobrevivência muito apurado, percebeu assim, mas nem que esses caras queiram, mas nem lista, nem subir ninguém. Eu quero ver assim, quem é o cara que vai me blindar. Isso aqui é um jogo, é um xadrez. Eu preciso contratar um bispo para o meu xadrez, o cara que vai proteger o rei. Não quero saber se ele é democrata ou se ele é cristão, não interessa. Quem é o bispo que vai proteger o rei? É Augusto Aras, então é isso que eu vou te escolher. O Fernando Henrique Cardoso fez a mesmíssima coisa com o Geraldo Brindeiro. Escolheu o cara assim, vem cá, atenção, quem é aí de vocês que vai me proteger? O cara levantou a mão. Então é você, meu filho. Então tem esse negócio de lista tríplice. E é assim que funciona. É o jogo da política, é o jogo real da política. Agora, esse republicanismo nos levou a muitas desgraças. As piores indicações de todos os tempos do Supremo Tribunal Federal e as piores indicações de todos os tempos da PGR, não é isso, Kiko? Você sabe quem era o procurador do John Kennedy? O irmão dele. O Bob. Pois é. Bob Kennedy. Você vê que sentido tem você colocar lá alguém porque uma corporação dentro do Estado quer que você bote um sujeito querido deles? Nenhum, a não ser a proteção da própria corporação e não do Estado e não do governo. Então a prerrogativa, aliás, garantida na Constituição. Por que escolher esse negócio de lista tríplice? Deu no que deu. Exatamente. O Janot foi o pior PGR da história. O Janot ameaçou, diz ele, aliás, que entrou armado para matar o Gilmar Mendes. Esse cara foi reconduzido pela Dilma. Eu perguntei para ela sobre ele, ela não quis responder. Foi um pouco evasiva, não que ela fuja de resposta, mas porque ela responde tudo. Mas nesse caso ela não sabia muito bem como se defender, porque errou. O PT errou. Agora, com relação ao André Mendonça também, tá essa discussão de que o André Mendonça vai ser empossado como juiz lá do STF, Leandro, e não vai ser pior do que o Fachin, não vai ser pior do que o Fux, não vai ser pior do que o Barroso, rapaz. Então, precisa parar com isso aí. Tem agora umas associações, querendo não sei o que, impedir o André Mendonça de assumir. Como é que você vai fazer isso? Nunca teve, a não ser que você determine, então, que é um desafio ao presidente da República e aí cai mesmo o governo. Não é o caso. Então, tudo indica que esse cara vai assumir, vai ficar 27 anos, infelizmente, é um evangélico, é tudo que a gente sabe. Mas, cara, quem errou foi o PT. Como é que você vai falar, não, é a pior indicação de todos os tempos, esse cara aí não tem condição nenhuma de assumir o cargo. E o Fachin tinha. Você já viu o Barroso falando? Você já viu? Sim, o Barroso é um amontoado de clichês sobre todos os temas, todos eles. O Fux estava outro dia recitando um poema atribuído ao Drummond. Errado, que ele viu na internet. Eles sabem ler a Constituição, que nem evangélico cita a Bíblia, se o versículo X de Zequinha de Abreu, né, do livro do Cassatia 4. É isso, é uma decoreba. Aí o cara chega lá, você sabe como.
O Aragão, um dia, deu uma aula sobre como é que o Joaquim Barbosa chegou lá. E aí perguntou para o Frei Beto, não sei se você viu a live de ontem com o Rudá, que ele lembrou da conversa que ele teve com o Frei Beto sobre a indicação do Joaquim Barbosa, né? Que, enfim, é outro aí que começou essa escalada no mensalão que foi dar na prisão do Lula. Sabe como é que foi? Sim. O Frei Beto contou? Ele conheceu o Joaquim Barbosa no aeroporto. E falou, tudo bem, doutor, eu sei que é a senhora Frei Beto, aqui está aqui meu cartão. E eu sou um advogado, jurista, sei lá o quê, gosto muito do senhor e tal. E aí perguntaram para o Frei Beto, você tem alguma indicação de um cara aí para nós? E preto, tem que ser preto. E aí ele deu o cartão do Joaquim Barbosa. Uma semana depois, o Joaquim Barbosa estava indicado. E aí o Frei Beto falou, olha, eu falei para os caras, na minha opinião, o critério não tem que ser esse. Não pode ser porque é preto, não pode ser porque é mulher. O Frei Beto falou, deu nisso aí, através de um cartão que o Joaquim Barbosa deu para ele no aeroporto. E aí estão achando o André Mendonça, olha, francamente, com todos os defeitos do André Mendonça, eu acho o André Mendonça possível. Não vai ser pior do que o Fux. Não vai ser pior do que o Toffoli, não vai ser pior do que o Fux, não vai ser pior do que a Rosa Weber, não vai ser pior do que o Barroso. E a Caminha? Assim, e o Bolsonaro está fazendo a coisa certa. Bolsonaro está fazendo a coisa certa. A coisa que um governante faz para sobreviver nas democracias liberais. O cara, assim, ele é o chefe de um governo de fanáticos religiosos, ele é um chefe do governo ultraconservador, neoliberal, ele vai indicar alguém assim para o STF, porra, claro. Para ganhar a eleição, cacete. Quem vai indicar quem para o STF? Agora, assim, é possível, é até bom que ele indique o André Mendonça, que pode ser que num futuro próximo seja o André Mendonça que salve de novo a gente. Porque quem salvou a gente foi a indicação do Fernando Henrique Cardoso, o Gilmar Mendes. Quem salvou a gente foi a indicação do Temer, Alexandre Moraes. Quem recolocou o país, o Estado de Direito nos trilhos de volta foi o Alexandre Moraes, que o Temer indicou. Quem salvou, quem tirou o Lula da cadeia e resgatou os direitos políticos do Lula foi o Gilmar Mendes. Então, assim, pode ser que no futuro a gente agradeça o Bolsonaro, porque o André Mendonça, em nome de Deus e da bondade cristã, vai tirar todos nós da cadeia. Vamos tirar o DCM todo da cadeia, porque isso não se faz com os cristãos. Eles são comunistas, mas são pessoas humanas. Aí o André Mendonça vai salvar a gente. Uhum. Né? Então, assim, o Bolsonaro, nesse caso, assim, tem todas as críticas do mundo, o Bolsonaro, eu acho ele um rato. Um não humano. Não tem os não homens? Não tem os não homens? Pois é, tem os não humanos. O Bolsonaro é um rato. Um rato. Agora, ele é o rato que está fazendo a coisa, do ponto de vista da sobrevivência política, ele está fazendo a coisa certa. Ele colocou um presidente da Câmara que não deixa passar os impeachments. Ele colocou um presidente do Senado que blinda ele no Senado. Ele colocou um ministro da Justiça que atende aos interesses do governo e não deixa a Polícia Federal solta, fazendo o que quer. Ele colocou um PGR que blinda ele no Ministério Público, não deixa que nenhuma denúncia avance no Ministério Público Federal. Não é isso? Ele colocou... já vai colocar o segundo ministro do STF absolutamente sintonizado com ele, com o governo dele, com a ideologia dele. Ele faz a coisa certa, cara. Se ele não fosse um imbecil completo, ele estava reeleito, Kiko. Se ele não fosse um imbecil completo, cercado de doentes, se ele não tivesse um problema cerebral grave, um dano cerebral que é visível a todo mundo, que é causado por ser um psicopata, ele teria abraçado as vacinas lá no início e tinha virado um novo Lula. Tinha salvado a população, tinha sido exemplo para o mundo, tinha vacinado todo mundo, tinha abraçado o povo e estava reeleito. Agora, ele só não caiu ainda porque ele fez essas coisas certas, viu? Porque se ele tivesse PGR igual o Janot, ele já estava fodido há muito tempo, ele já estava sendo processado há muito tempo. Né? Se ele não tivesse feito as escolhas certas nesse sentido, ele estava quebrado, ele estava na merda.
Se ele não tivesse colocado o Lira na presidente da Câmara, ele já estava sendo, o processo de impeachment já estava chegando na fase final. Então ele faz a coisa certa. Então eu espero, sinceramente, que voltando ao governo, aquela técnica que eu bato sempre, o PT, Lula e companhia entendam que ser eleito não significa nada se você não toma o poder, se você não ocupa os aparelhos ideológicos, se você não ocupa o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, o Congresso, a mídia, porque senão você vai ser golpeado de novo e esses golpes vão ser cada vez mais violentos. É isso, Kiko? É isso. Esse negócio aí do Aras, e o Aras tem todos os defeitos e tal, mas é um cara que foi escolhido, primeiro, do ponto de vista legal, não tem nada, você pode discutir aí se moralmente deveria ou não, do ponto de vista republicano, essa patatada toda aí, mas o fato é que, assim, o Bolsonaro está agindo de acordo com o que ele acha necessário fazer para continuar no poder. E isso é do jogo democrático também. Está fazendo o oposto do movimento suicida que foi dos governos petistas. Como você mesmo disse, espero que isso tenha servido de lição. Pelo jeito, Leandro, tem muito erro ainda que petistas cometem e que a gente vai ver se repetir. Nós deixamos passar aqui, mas é importante lembrar a entrevista do Wellington Dias, governador do Piauí, à Veja. E nós temos falado sobre isso. É uma síndrome de Estocolmo desgraçada, não? Você vai lá, ele é chamado de cabeça chata, de corrupto, de cangaceiro, na Veja, que destruiu, o Lula fez o que fez, e vai lá dar uma entrevista defendendo a relação dele com o Bolsonaro, relação boa com o Bolsonaro, defendendo que não haja impeachment, que esse papo furado que é um trauma para o país. Cara, trauma para o país é o Bolsonaro, eu não entendo isso. O impeachment não pode ser banalizado. O impeachment é um instrumento que foi banalizado com a Dilma. O que aconteceu com a Dilma foi uma loucura. Né? Ali foi um troço que você olha para trás e pensa, pedalada fiscal, que não foi golpe. Agora, com o Bolsonaro é mais do que justificado. E daí que foi o governo seguinte ao da Dilma eleito, que vai ter mais paciência, é o remédio que existe. Mas você vê, esse cara lá, o Wellington, governador do Piauí do PT, dando uma entrevista enorme falando que a Veja quer ouvir, Leandro. E dando entrevista à Veja, cara. Para que dar entrevista à Veja, Kiko? Kiko, essa síndrome de Estocolmo é uma coisa, assim, patológica da esquerda brasileira. E essa relação com a Veja, com a Globo, ela é doentia. Para que o cara vai na Veja? Até porque a Veja só aceita colocar o cara nas páginas amarelas, aí nas páginas dela, se ele for falar o que ela quer ouvir. E o cara vai lá falar o que eu não entendo. E olha só, o governador Wellington Dias é uma grande figura, eu conheço ele pessoalmente, é uma grande figura. Agora, para que ele vai dizer isso lá? Dizer que não tem momento para o impeachment? Não tem momento para o Bolsonaro mais, assim, o país não suporta mais, o impeachment é uma solução sanitária. É isso que ele tinha que ter dito lá. É uma questão sanitária, de salvação nacional no sentido físico, não é político. E ele vai assim, aí utiliza às vezes, me lembrou uma entrevista que o senador lá do Rio Grande do Sul, que só fala de aposentadoria, como é o nome dele? Senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim deu uma entrevista na Veja anunciando que estava saindo do PT, quando o PT estava sob ataque, né, da Lava Jato, no Mensalão, sei lá, e não saiu. Foi lá anunciar na Veja que ia sair, porque o PT estava sob corrupção e tal, e não saiu. Ficou no PT ainda depois disso, olha que coisa vergonhosa. Assim, não tem explicação isso. Dizer que o impeachment não é o momento para o impeachment, é um momento do impeachment, e você tem razão, o impeachment já foi banalizado. No caso da Dilma, foi a banalização, foi a utilização do impeachment como instrumento político baixo, rasteiro, de política paroquial, mesquinha. Né? Um golpe. Utilizaram o impeachment para dar um golpe de Estado e destruir o Brasil. Então, assim, nada mais justo que a gente use o mesmo impeachment para consertar a merda que foi feita em 2016. Agora, um governador do PT, ele não é só governador do Piauí, né? Ele é presidente do Consórcio Nordeste.
no fim das contas, ele fala em nome do consórcio, quando ele, querendo ou não, é o presidente do consórcio Nordeste, que está sob ataque do bolsonarismo, que está acusando eles de roubarem dinheiro na compra de vacinas. Então, aí o cara vai na Veja falar isso? Para quê? Para que dar essa munição pro inimigo, né? Que coisa louca. Por falar em munição, Kiko, eu vi uma notícia que eu até coloquei aqui na abertura aqui da chamada do nosso thumbnail nas redes. O Exército, acho que está começando a perceber o tamanho da merda em que se meteu. Né? Essa reentrada na política, junto com o bolsonarismo, com a extrema-direita, e agora com a imagem definitivamente vinculada à corrupção do governo Bolsonaro nesse esquema de vacinas, está pensando em contratar uma agência de pesquisa, um instituto de pesquisa, para saber há quantos anos a imagem deles. Né? Eles se orgulhavam muito sempre de que tinham a melhor imagem junto à população, uma coisa de 80% acreditavam nas Forças Armadas, que era uma coisa fácil de você identificar, porque é o seguinte, quando eles estavam no quartéis, ninguém sabia o que eles faziam, e você tem a sensação de que você tem as suas Forças Armadas, não, eu acredito, né, todo apoio, as Forças Armadas, maravilha, maravilha. A imprensa é ruim, o Ministério Público é ruim, o Congresso é péssimo, mas as Forças Armadas são maravilhosas. Quando começou a aparecer o que eles fazem de verdade, quem eles são, é óbvio que a imagem deles agora está completamente vinculada, né? O que você acha dessa história? Cara, eu acho que o Exército está preparando um desembarque. Não é golpe que é a saída. A saída é eles ou verem se o Bolsonaro renuncia e eles tentam encaminhar o país para uma solução, vamos dizer, que não queime tanto o filme deles, ou então eles vão ter que dar um jeito aí de fazer uma transição, e eu não sei como, de modo a não acabarem de se jogar na lama. Porque foi o maior erro, acho que, do Exército, desde a guerra do qual? Fala alguma aí. Não tem nenhuma guerra que eles ganharam. Desde Canudos. Desde Canudos. Quer dizer, por que o Exército tinha essa mística? Porque desde a redemocratização, ninguém mais falava dos caras também, né? Continuavam ganhando aquelas pensões. Você, que é um cara que conhece bem, sabia, mas até saiu do radar, saiu do nosso radar. Sim. E aí, com o Bolsonaro, eles voltaram para o bailão e estão tomando pisão no pé, como disse o outro, né? Não tem como. Aí você tem essa quadrilha de generais, de coronéis, roubando vacina. São os amigos do Bolsonaro. O Bolsonaro vem daí, é inevitável. O Braga Neto. E para coroar a história, meu caro, o Mourão defendendo a Igreja Universal lá em Angola. Caralho, foi para isso, Mourão, que você virou general, meu? Estafeta. O Bolsonaro humilha office boy, estafeta. O Bolsonaro humilha o cara todo dia. Aí chega e fala: você fala um negócio aí para mim, general. Vai lá e defende os interesses de uma empresa particular, porque é uma empresa particular. Que foi expulsa de Angola. Foi expulsa de Angola, passou um vexame lá, foi recebido pelo presidente, por razões óbvias também, mas não vai levar, não, os deputados que ele queria levar para lá, não vai reverter a situação. E você imagina o Mourão sendo capaz de uma missão diplomática dessa? Sinceramente, o Mourão, você vai lá ouvir aquele jeitinho, o que ele é? Né? Não é, vamos combinar, né? Nenhum tipo de diplomata, que nem o Serra quando foi ministro das Relações. O Serra não tem amigo, o Serra é odiado pelos vizinhos e vira ministro das Relações Exteriores. Não se dá com os filhos, mas enfim, o Mourão lá, e aí passa esse vexame histórico. Cara, qual é, do ponto de vista legal mesmo, isso aí devia estar sendo discutido mais profundamente, o sentido de um vice-presidente da República ir lá defender os interesses de uma multinacional como a Universal, falida lá no país e sendo expulsa por escândalo de corrupção, com denúncias de castração de religiosos. E o diabo a quatro não é a mesma coisa que o Odebrecht. É outra coisa, são os picaretas envolvidos com ladroagem, com todo tipo de sacanagem. E ainda quer emplacar o Crivella na África do Sul. Não vai emplacar. Nós tivemos com um cara aqui, também lá da África do Sul, um jornalista e advogado,
dizendo que está um mal-estar desgraçado. Quer dizer, esse é o Exército Brasileiro, olha aí. Valeu a pena? Pois é, essa história do Crivella, na verdade, essa história de Angola e África do Sul, que elas se conectam ao desespero eleitoral aqui no Brasil. Mais do que nunca, o Bolsonaro sabe que ele vai depender dessa base evangélica fanatizada e controlada pelo Edir Macedo, por esses pastores picaretas. Tanto você viu que ele saiu do hospital com o Valdemiro Santiago. O Valdemiro Santiago está para ser preso, porque ele tem dívida bilionária, ele deu calote em 200 pessoas, né? Ele tá envolvido com lavagem de dinheiro. É um picareta que vende vassoura ungida, escova de dente ungida, né, papel higiênico ungido, assim, um sujeito completamente desqualificado, um chefe de quadrilha, um chefe de gangue. Foi o cara que acompanhou o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro revelou na CPI, lá para o início, que quem era o principal guru do Bolsonaro, quem ele mais ouvia, quem ele mais, né, se consultava, era o Silas Malafaia. E agora ele investe, o vice-presidente da República, numa viagem oficial, paga pelo contribuinte brasileiro, para fazer lobby da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, onde a igreja foi expulsa. Ou seja, olha o poder desse lobby, e olha quanto esse lobby deve estar botando de dinheiro ou prometendo dinheiro para a campanha de 2022. E não é só dinheiro, prometendo o controle das mentes, assim, do gado eleitoral que é mantido, né, por esses fanáticos, por esses picaretas. Ao mesmo tempo, ele tenta emplacar o Crivella, que foi escorraçado da Prefeitura do Rio de Janeiro, escorraçado, um bandido, tentando botar esse bandido para ser embaixador do Brasil na África do Sul, um país dos BRICS. Olha a desmoralização absoluta do Brasil. Olha só, você imagina o que o governo da África do Sul está fazendo aqui em diplomacia, se chama de silêncio constrangedor. Né? O país solicita, o país que aprecia as credenciais do nome indicado, e o país não se pronuncia. Já tem um mês, e parece que vão deixar meses sem se pronunciar, que é uma maneira de não aceitar o nome sem criar um abalo de relações. Né? Você não cria. Se você fala, não quero, você abala a relação ali, porque está, né, criando um problema com o governo do Brasil. Então você fica em silêncio. Os bons entendedores da diplomacia sabem que esse silêncio significa uma negativa elegante. Olha, nós não vamos apreciar isso porque é um picareta, é um bandido ligado a uma igreja de fanáticos e a uma igreja mercenária que lava dinheiro, acusada de lavar dinheiro, e a gente não vai querer esse picareta aqui, ponto final. Então é essa a questão. Mas o Bolsonaro, ele precisa fazer isso porque isso deve ter sido uma condição do Edir Macedo. Olha, eu só vou continuar apoiando com a Record e só vou te dar dinheiro se você fizer isso por mim, porque esses negócios estão. Estou tendo um prejuízo de 2 bilhões de dólares com essas retiradas lá de Angola e esse problema na África do Sul. Então, assim, a África do Sul está tomando a medida certa e Angola tomou a medida certa. O governo angolano deve ter percebido que o próximo golpe seria em Angola por essa turma de fanáticos, para tomar o poder lá. É a ponta de lança do imperialismo dos Estados Unidos, né? São essas igrejas neopentecostais. Eles estão infiltrando, é o veneno que eles colocam dentro em Cuba está sendo assim. Cuba, boa parte dessa movimentação contra o governo tem pouco ou nada a ver com a questão do socialismo em Cuba, tem a ver com o crescimento das igrejas neopentecostais e a teologia da prosperidade, que você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter televisão, você tem que ter tênis Jordan da Nike, você tem que ter. Se você não tem, você não é. É o grande problema que nós temos hoje nas periferias, os jovens periféricos do Brasil. Eles aprendem pela televisão, pela internet, pelas músicas do funk, que se você não tiver, você não é. Eu não posso ter, como é que eu vou ter? Eu vou roubar, eu vou entrar para o tráfico, porque eu trabalhando de office boy, eu vou ganhar um salário mínimo, ou menos um salário mínimo por mês, eu não vou ter nada. Eu vou ter só o dinheiro da passagem e o lanche. Agora, se eu quiser ter de verdade, para poder ser, ou seja, se você não tem, você não é. Então, eu vou dar um jeito, porque em uma semana de corre, eu já compro o meu Jordan. Com uma semana de corre, eu já tenho meu PlayStation. Com uma semana de corre, eu tenho uma roupa, tenho uma beca bonita e tal.
É isso, Kiko. É essa questão. É uma questão, no fundo, de classe e de contradições do capitalismo, mas essa é uma discussão para um webinário, não é não? É uma discussão que precisa ser travada. Ainda sobre Angola, a postura do Mourão também é um pouco imperial, né? Um pouco assim, vocês africanos vão ser aqui ensinados sobre, sei lá, a importância da Igreja Universal né, selvagens entendam a minha mensagem. Além de tudo, né, porque tem um orgulho lá dos angolanos de um país soberano e que toma suas decisões ali. Isso está estabelecido, isso tem um amplo apoio da sociedade angolana. Eu digo, a expulsão e a algeriza e a rejeição à Universal, e ainda vai um sujeito lá trabalhar a favor de uma empresa que é odiada e encarada também. A gente falou com um bispo uma vez lá de Angola, da Universal, que é um bispo lá de Censo, né, que também saiu, e ele falou desse problema de ser algo necessariamente rompido para poder fazer uma igreja que seja africana, e não com aqueles bispos lá que são horrorosos. Aquela gente do Edir Macedo, que é racista. Então você está indo lá queimar o seu filme em nome do Bolsonaro, em nome da reeleição, em nome do apoio do Edir Macedo. Por quê? Se o Edir Macedo sai fora, começa a falar mal do Bolsonaro, o Bolsonaro perde quantos eleitores aí? Né? Já está feia a coisa. Isso é desespero total. Então, você vê, nada do que ele possa fazer vai dar resultado agora. Esse negócio do Crivella também vai ser difícil ele emplacar, né? E outra coisa, o que pode acontecer? E acho que a visita do Mourão tende a piorar. Não é só Angola, essa briga que está acontecendo tem em outros países da África, tá em Moçambique também, a gente conversou com esse bispo, em outros lugares o movimento dos bispos querem fazer uma cisma, é uma cisma religiosa mesmo, sabe? Rompemos aqui com a Universal, fica com as instalações, não sei o quê, mas vocês não têm mais nada a ver. E expulsa lá aquele bando de pilantra, ladrão de alma, né, que estão querendo enriquecer a Igreja Universal. Então, olha, o Mourão acabou de enterrar aquele troço lá, viu, Leandro? Pois é, eu também acho. A imagem do Exército Brasileiro. É legal você falar em cisma, porque, assim, se você, historicamente, guardado as proporções, a grande crise da Igreja Católica na Idade Média, do século XVI, foi justamente quando houve o surgimento da Igreja Protestante, a reforma luterana, é porque a Igreja Católica estava vivendo um momento muito parecido com o que vivem essas igrejas pentecostais, notadamente a Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, católico, para quem não sabe, significa universal, né? Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está, daquele período que estava a Igreja Católica, toda baseada em fraude, em venda de indulgências. Lembra? Os caras vendiam um pedaço do pano do Santo Sudário, a venda de lasca da cruz de Jesus Cristo. A igreja passou a viver dessas picaretagens e começou a cair no descrédito. Num período que o mundo vivia a sua inflexão para o capitalismo. E a igreja julgava o lucro, né? A Igreja Católica julgava o lucro um pecado. E os crentes queriam lucrar e estavam presos a uma igreja obsoleta, atrasada, picareta, comandado por picaretas que vendiam indulgências, e aí decidiram fazer uma reforma, né? Mudar, fizeram uma inflexão religiosa, surgiu o luteranismo, calvinismo, enfim, as igrejas protestantes. A mesma coisa, eu acho que a observação está sendo feita no mundo. No Brasil não, porque a gente está imerso nessa merda, mas no mundo seguinte, esses caras estão nesse mesmo processo e estão querendo invadir o quê? Invadir os países mais pobres, para sugar ainda mais as populações. Os governos que não são bons já perceberam, a África do Sul está em silêncio em relação à Crivella, e Angola já se pronunciou e já expulsou os caras de lá. Eu espero, por exemplo, inclusive, que Cuba faça o mais rapidamente possível isso, expulse todas essas igrejas de lá.
E não deem bola para essa crítica estúpida sobre liberdade religiosa, porque não estamos falando de religião, estamos falando de negócios, business, negócios. Estão expulsando picaretas. Cada um que tem a sua religião, eu já falei assim, a liberdade religiosa, eu prezo muito ela aqui, muito mesmo, mas qualquer um pode pensar em adorar qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de Deus. É uma licença poética da humanidade você ter a sua fantasia que você quiser ter. Ou se você não quiser ter fantasia nenhuma. Agora, isso não pode nunca, sob argumento nenhum, se imiscuir nos interesses públicos, nos interesses da comunidade, nos governos, nas decisões governamentais, nas decisões parlamentares, né? Nas decisões estratégicas do desenvolvimento nacional. Assim, você não pode ter a Bíblia como norte para nada, a não ser para a sua própria loucura, para a sua própria ilusão, para a sua própria fé. Assim como qualquer outro livro, aquele livro de mandala, aquele livro de guitarra, aquelas porra. Cada um tem a sua doideira, né, cara? Todo mundo tem uma doideira, cada um cuida da sua doideira, mas se não queira impor a sua doideira para os outros seguirem, não é isso? Perfeito. Olha, em Berlim estava tendo uma discussão sobre a instalação de um templo da Universal lá. Foi proibido, cara. Foi proibido em Berlim. Os governos têm que cuidar da população para não ser enganado, para não ser, enfim, né, levada a crer em pastor picareta que vai fazer o quê? Vai fazer algum bem? Claro que não. E é parte do trabalho de qualquer governo que se preze. Angola está fazendo a mesma coisa. Parabéns para Angola. Agora, você falou aí de gente que tem ídolos sobre isso, aquilo e tal. E eu queria te falar, cara, eu estou impressionado com esses bilionários do espaço aí, e essa babaquice. É um negócio que você sabe, você tem mais ou menos a mesma idade que eu. A gente tinha uma fantasia, uma mística com relação à Lua, né? Tem tanto filme bacana, do Jorge Méliès, né? Do espaço, Júlio Verne. E para a gente sempre foi um negócio do campo da imaginação. Agora tem uns babaca lá, indo que nem a Praia Grande, destruíram a Lua, destruíram o espaço. A mística, né? Acabaram com a mística do espaço, né? Os caras já brigavam por causa de... Estava falando com o Rudá ontem, por causa de iate, quem tem um Ferrari, agora a brincadeira é o quê? Nós vamos para a Lua, e nós vamos para o espaço, vão ficar 5 minutos lá. Os caras não têm o que fazer com dinheiro. Cara, aquilo custou 25 bilhões, não é isso? Olha que doideira, né? E para além desse aspecto também moral, que tem razão, o cara podia botar isso na melhoria aqui da vida na Terra, que é uma coisa que realmente não vai acontecer. A gente sabe como é que é o ser humano, desde do primeiro dia aqui já começa a fuder. A nossa missão é destruir. É um vírus. E aí eles vão transformar aquilo lá em Copacabana daqui a pouco. Vai ter, sei lá, vendedor camelô. Grande, né? Onde quer que esses caras vão, né? Onde quer que o homem vá, e vai um monte de gente, destrói. E aí são 3 babaca, aquele Elon Musk, que tem um séquito de fãs, eu não consigo entender. Você e eu, a gente já gostou de um monte de gente também esquisita, tal, mas era um cantor, sei lá. Agora, Romero Brito. Qual é seu ídolo? É o Elon Musk, o Richard Branson, o Jeff Bezos. Mas por quê? Porque ele acumulou dinheiro. Ele tem dinheiro. Sei lá, bacana aí, né? Mas é um pouco que você está falando, você ter. Esses caras têm tudo. E, no entanto, são uns idiotas. São uns babacas. Estão aí competindo em torno do novo, né? Quem tem o pau maior. Eu vou fazer para Marte, quero colonizar Marte, mas vai se fuder. Arruma aí a Califórnia, onde é que você vive aí. Cuida do seu quintal. Limpa a praça pública do seu bairro, né? Limpa a bunda. Cuida de você. O Montaigne falava disso. Não tem atitude mais nobre do que você cuidar de você mesmo. Não cuidar do não sei o quê. Pô, meu, você não dá conta da sua família. Vai colonizar Marte, mas deixa Marte lá pra gente sonhar com Marte, os marcianinhos. A Lua, cara, deixa a Lua em paz. Daqui a pouco os caras estão lá enchendo o saco, vai ter resort, vai ter turista.
O que você falou, uma coisa engraçada, existe uma atração ideológica em tudo, né? Tudo, na verdade, a ideologia que move os nossos instintos, na verdade. Eu lembro quando eu estava na Universidade Federal da Bahia, eu era estudante de jornalismo, no restaurante universitário, tinha duas listas para as pessoas preencherem, que eram listas de convocação, havia muito isso na época. Uma lista de convocação era de estudantes que estivessem voluntários para se alistar nas tropas internacionais, nos grupos internacionais de ajuda a Nicarágua, que era basicamente você se inscrever e ser mandado, eu acho que era o PCdoB que coordenava isso, ser mandado para Nicarágua para ajudar na colheita de café, de cana e tal, em apoio à Revolução Sandinista. E assim, aí, nessa lista tinha já uns 300 nomes voluntários. A lista ao lado era assim, era a comunidade do bairro 2 de Julho, bairro de classe média baixa, antigo do centro de Salvador, pedindo ajuda para a limpeza, retirada dos entulhos de sujeira da Praça 2 de Julho, que era muito famosa, que tinha o cinema 2 de Julho e que estava abandonado e nas listas não tinha ninguém. Então, assim, as pessoas se sensibilizavam de ir para Nicarágua, talvez pensando numa viagem internacional também para comer gente, né? E colher café, pessoas que jamais viram nem um pé de mamona na vida, que não tem ideia de que é fazer uma colheita de qualquer coisa, desde banana, e estavam lá. Mas para tirar o lixo, o entulho da Praça 2 de Julho, ali pertinho, que dá uma comunidade mais pobre, ninguém se inscreveu. Eu acho que tem muito a ver isso, é o fascínio pela ideologia. E nesse caso, você citou muito bem, do Elon Musk, do Jeff Bezos e companhia, é o fascínio pelo sujeito que ganhou dinheiro. Você sabe que às vezes eu escrevo que eu acho o Neymar um babaca completo, ao contrário do PCO, eu acho o Neymar um babaca completo. Completo. Uma figura execrável que, para mim, não tem nenhuma serventia, nem o fato dele jogar muita bola. Concordo. E aí eu escrevo essas coisas, aí sempre entra 2 ou 3 patetas que escrevem assim: o Neymar tem 320 milhões de dólares na conta, ele está muito preocupado com você. Quer dizer, a noção de ética, né? O ethos da discussão para essas pessoas é o fato de que ele tem muito dinheiro e que, portanto, ele não vai se incomodar pela minha crítica. Não é o fato de que eu estou expressando ali um pensamento crítico que não diz respeito nem de perto à questão dele ter ou não ter dinheiro. Mas é isso que você falou. O sujeito idolatra o cara que tem dinheiro. Não é porque ele é fantástico, não é porque é a mesma coisa da idolatria. Você pega esse fenômeno da Juliette e do Gil do Vigor, que ganharam o BBB lá, que saíram melhor do BBB. Eles não têm nada, eles são a casca de ovo vazia. Eles não significam nada. Eles não têm nenhuma representatividade real. Eles se deram bem no jogo, era praticamente um jogo toda semana, tinha um processo de eliminação de sorte ou de resistência física. E eles saíram como ídolos da população, 30 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores. As pessoas prestam atenção no que eles bebem, no que eles comem, se eles peidam ou deixam de peidar, se o cara oferece o cartão de banco. E essas pessoas não têm, na verdade, nada. Nada, elas não são ninguém. Elas não são ninguém. Por sorte, esses dois, pelo menos, não são bolsonaristas. Por sorte. Porque assim, não havia nada na escolha deles, no fato de eles terem vencido, isso não foi essa variável não foi utilizada em momento nenhum. Mas, por sorte, pelo menos não são bolsonaristas. Mas do resto, o fascínio é porque eles ganharam dinheiro e continuam ganhando, e ficam apostando para ver quem está ganhando mais dinheiro. Você viu, fulano de tal, agora tem um contrato com a loja americana, o outro está com o Banco Santander. Ficam fascinados pelo fato do sujeito ganhar dinheiro. E o Paulo Freire, né? E o Paulo Freire, por exemplo, é um sujeito que é ridicularizado pela direita. Porra, Paulo Freire morreu pobre, cara idiota, né? Comunista, ficava querendo criar método para alfabetizar o povo, que coisa babaca, tem que ganhar dinheiro. Né? Então é isso, a ideologia, nesse caso, aquela piroca. Você viu a imagem do foguete, né? Uma piroca igualzinha, né? A pica das galáxias, né? Cara, aí cada um daqueles caras ali dentro pagou 25 mil, a passagem custou 25 milhões de dólares. A passagem custou 25 milhões de dólares. E ficaram. Tudo durou 11 minutos. Entre a decolagem e a volta durou 11 minutos, cara. Os caras ficaram no ar, olharam para a terra e voltaram, caíram de paraquedas. Olha que coisa louca. Mas assim, aquilo ali, na verdade, é a abertura de um grande negócio.
Aquilo, o que é? É business, é grana, é capitalismo. Ele está começando, é o primeiro passo para o turismo espacial. Você vê, em 10 anos vai ter classe média brasileira viajando, né, da Flórida, lá do Cabo Canaveral, passar 3 minutos para fazer foto do Instagram lá no espaço. Não é isso? Exatamente. Fui para a Lua e lembrei de você, é isso aí. Fica lá 11 minutos, volta e aí passeia lá em Ipanema com o blusão da NASA, né? Exatamente. Você sai suando, não, tem que mostrar para o corpo, porque senão existe. Ele não ultrapassou nem a estratosfera, tá? Assim, é meio que um elevador que subiu mais alto que podia. Ele ficou 5 minutos. 5 minutos. É o tempo de você ver a formação geográfica do planeta, a curvatura da Terra e cair. 25 milhões de dólares. Saudade da Laika, saudade do tempo que os caras morriam fazendo isso aí. Pois é, o camarada. Como era? Como é o nome daquele cosmonauta russo que morreu queimado na volta? Komarov. Komarov. Camarada Komarov, né? Você sabe a história do camarada Komarov? Essa história do Komarov é sensacional. Você sabe que na volta os americanos captaram pela Turquia ele xingando os camaradas, filha da puta, sem deixar morrer. O grande camarada Yuri Gagarin, depois desse episódio, virou um homem diferente, ficou deprimido e depois morreu num acidente de avião. Mas ele, depois disso, ele nunca mais foi a mesma pessoa, não apareceu porque ele se sentiu culpado. Então, Você sabe qual foi o heroísmo do Komarov? O Komarov pegou o lugar do Gagarin em nome da amizade deles, que eles eram irmãos, eram amigos. Melhores amigos. Exatamente. E aí, ele sabia que ia morrer, porque aquela Soyuz era uma lata velha. Era uma lata, isso, exatamente, uma bola de lata. 50 anos da Revolução Russa, 67. E aí, o camarada Brezhnev mandou, enfim, quem pode manda, quem vai obedece, sei lá. Tem que ir, missão. E aí, é o seguinte, por que ele foi? Porque o substituto dele era o Yuri. E ele fala isso. Você sabe que você vai morrer. Eu sei que eu vou morrer, disse o Komarov. Mas se eu não for, vai o camarada Yuri. Olha que lindo. E ele vai competir um amigo de morrer, cara. Ele morreu no lugar do amigo. Kiko, você nunca achou poético? Eu sempre achei extremamente poético o fato de a gente sempre se referir, que foi uma coisa determinada pela linguagem, pela narrativa soviética. A gente sempre se refere aos americanos como astronautas e aos russos e aos soviéticos como cosmonautas, né? Eu acho mais bonito cosmonauta. É muito mais bonito, né? Porque você está falando do cosmo, né? Astros são as entidades físicas do cosmo. Os americanos queriam atingir a Lua, eram astronautas. Os soviéticos tinham uma visão do cosmo, né? Inclusive, o nascimento do novo homem, o homem soviético, era um homem integrado ao cosmos, né? Assim, você ter uma ligação cosmonáutica, digamos assim, com a política. Então, o Gagarin foi o primeiro cosmonauta e tem a história da cachorra Laika, que morreu também, né? Você sabe, ela não voltou. Não me diga que ela morreu. Ela morreu. A camarada Laika, infelizmente, subiu. Não teve aquela coisa, e não voltou. Não teve aquela cena dela saindo, assim, abre a porta e ela vai para os braços. O Kiko, falar disso, você viu que ontem teve uma tensão, depois que aquela cápsula caiu lá no deserto, a cápsula dos milionários, aquilo ficou parado muito tempo, e a pessoa começou a ficar. Não tem ninguém se mexer. A porta não abriu, ninguém se mexeu, ninguém falou assim, porra, será que os caras torraram lá dentro? Ficou a impressão que podiam ter torrado lá dentro. Aí depois de um tempo abriu, eles saíram, todo mundo se meio enlouquecido, né? Você já viu a foto do Komarov? Já vi a foto do Komarov, claro. Eu conheço a história. Tostado, terrível, né? Tostado, sim, carbonizado, terrível. Terrível. Ele foi queimando e queimando. Camada de filha da puta, eu sabia. Filha da puta. Exatamente, ele foi morrendo e xingando os camaradas, né? Os camaradas. Em 57, quem era o secretário-geral do Partido Comunista era o Khrushchev, não? Foi 67. 67, já era o Brezhnev, exatamente. Saudoso Brezhnev. Leonid Brezhnev. Pois é. Chamada época da estagnação. Mas você vê, isso aí guardava uma mística, tem uma história bonita de amizade. Agora é só show-off, como diz o Pablo Escobar. É só cara que tem que exibir.
É só ostentação. É só ostentação. E você falou bem essa coisa de dinheiro aí. Tem os caras mesmo em qualquer família, até, tem o tio que ficou rico e que tem um bando de puxa-saco sempre querendo faturar. E na minha família, uma família agregada, tem uma figura dessa aí. E você vai conversar com o cara, em geral são uns puta burro. Além de tudo, o cara é bom naquilo, é uma habilidade específica. Você falando do Neymar, é o cara que joga bem futebol, você que é um tremendo jornalista, é o outro que é sei lá, soldador excelente, o outro sabe colecionar dinheiro, essa é a habilidade dele. Exatamente. Nada além. Conversa meia hora com o Ike Batista, é só groselha. Conversa com a Luísa Trajano aí. Luísa tá aqui, que parte da esquerda idolatra. Não sai nada, cara. Não sai nada. E o que precisa fazer, de fato, né, com bilionário, é eles pagarem mais imposto também, que ninguém quer. Ninguém quer. E aí, fundação, que mais? Dinheiro para não sei o quê, programa para preto e mulher e não sei o quê, todo tipo de enganação, que aí parte da esquerda também embarca, né? Olha, nossa, ela é uma mulher progressista. Uma mulher progressista onde, meu filho? Não, ela é contra, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, igual aquele idiota da Riachuelo, aquele Flávio Rocha, né, que disse assim, não, assim, vai empobrecer os ricos. Olha, quer dizer, só um sujeito, Kiko, completamente idiota, mas que tem a permissão da sociedade para falar uma coisa dessa, que se sente à vontade, que se sente num ambiente fértil para falar uma coisa dessa, um absurdo desse, sem se sentir envergonhado, sem se sentir passível de uma reação violenta ao que ele está dizendo. Vai empobrecer os ricos. É a ideia, aqueles casos que a gente. Porque é o seguinte, eles partem da ideia e disseminam isso desde sempre, de que o socialismo é a distribuição da pobreza. Sim. O socialismo é transformar todos em pobres. Né? Você dá os seus bens e dividir os seus bens com todo mundo. E a gente sempre que pode explica que quem pregava isso não era Marx, era Cristo. Essa história de você pegar e dar tudo para os pobres, isso é cristianismo. Né? Socialismo é tomar os meios de produção, é fazer com que os trabalhadores sejam os protagonistas nas produções dos bens materiais, e isso sim seja distribuído entre todos de uma maneira mais igual possível. Se é utópico ou não, aí é uma discussão que transcende o conceito. Mas é essa a questão. Mas o quê? O cara reforça a ideia de que não. É a história do sujeito que ama o Neymar e ama o Elon Musk, o Jeff Bezos e o Flávio Rocha. Ele tem a sensação de que dentro da democracia liberal, com as ferramentas que existem, ele vai conseguir ser um cara desse um dia, ou chegar perto um dia, ou ter um carro parecido, ou um relógio caro, né? Ou poder fazer uma viagem cara e assim ostentar isso, mostrar para os seus pares, os seus familiares, que ele tem um carro melhor, de que ele viajou para a Grécia, que ele tem aquelas fotos no Caribe e tal. Ele precisa disso, porque se ele não tiver isso, ele não é. Porque assim, quando você só pensa nisso, você não tem nenhum repertório intelectual, você não se engrandece com cultura, com beleza, com arte, com poesia, com literatura, você não tem outras grandezas. Você é um idiota, você não leu nada, você não sabe nada, você não entende política, você vota no Bolsonaro. Qual a única maneira de você se colocar na sociedade de uma forma superior? Tendo. E se você não tem, aí você vive num estado profundo de frustração. E aí ainda parece que o cara fala assim, você não vai ter nunca, porque a gente está querendo socialismo. Ele quer que mate. Ele quer que mate os comunistas. Porque é o seguinte, não é possível esse cara, eu não tenho nada, eu sou um merda, mas eu ainda tenho tempo, sei lá, eu tenho 40 anos. E vem o cara dizer para mim que eu não vou poder ter nunca isso, porque não vai haver, as ferramentas vão ser retiradas. Tem que matar esses comunistas. Tem que destruir esses comunistas, tem que acabar com os comunistas, porque eles querem acabar com Deus também, porque a crença em Deus é que também te dá esse gás para você acreditar que você vai conseguir. Né? Porque eu tenho fé em Deus, que ano que vem eu vou ficar rico. Tenho fé em Deus. Assim, não faz nenhum sentido. Né? Nenhum sentido. Não tem nenhum Deus, nem nenhuma deusa, nem nenhum ente divino que vai te ajudar a ficar rico. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo, mas o cara precisa acreditar nisso, porque se ele não tiver,
ele não consegue olhar para os filhos. Fala assim, pô, cara, eu não tenho como pagar para ir para Disney. Pai, todos os meus amiguinhos da escola vão para Disney, mas você não vai porque não tem dinheiro, acabou. Não tem negócio de Disney, não. Você vai trabalhar. Mas você falar isso pro cara, pô, você é um fracassado. Você é um fracassado, não mandou seus filhos para Disney e você está fazendo o menino trabalhar. Olha que absurdo. Trabalhar é coisa de pobre, de preto, não é de classe média. Por que você vai trabalhar? Todos os pais me mandam para Disney, mandando os meus amigos para Disney, você vai mandar trabalhar? Esse é o erro, Kiko. E a gente, assim, de certa forma, acaba caindo um pouco nessa armadilha, sabe? Sim. Tem uma conhecida também que, por conta da pandemia, estava lá se lamentando a vida, mas a maior queixa dela é que não poderia voltar para Disney nesse ano. Assim, realmente fazendo um grande choro, assim, uma coisa comovente. E colocando fotos de outras temporadas na Disney. Isso é um sonho que saudade, né? Do Mickey, do Pateta, né? Não que não seja legal. Eu fui com meu filho Davi pequenininho e fomos só nós dois. É um puta curtição. Agora, fui uma vez. Se der outra, tem gente que transforma isso numa peregrinação como exatamente. É meio que um santuário do capitalismo, né? Exato. Se você não vai, é porque você fracassou. Eu, inclusive, sou um fracassado. Meus filhos já me jogaram isso na cara em algum momento da vida deles, de que, porra, nem pra Disney você mandou a gente. Falei, mas nem pensando. Leandro, a Cláudia tá perguntando, sua filhinha vai pra Disney, Leandro? Se ela pedir, vai, opa. Se ela quiser ir, né, e eu tiver condições, eu mando. Eu não tenho essa bobagem, não, tá? Eu, particularmente, nunca quis ir, não sei porquê, nunca tive a menor atração por isso, porque eu tenho um problema com parque de diversão. Eu não gosto de montanha-russa. Eu não gosto, sempre me enjoou. Eu nunca compartilhei dessa emoção, nunca. Até quando eu era criança, eu não compartilhava muito essa emoção, sempre achava uma coisa meio. Mas assim, eu sou um ponto fora da curva, né? Eu tenho meus filhos, em algum momento, quiseram ir, viram que eu não tinha condição de ir, desistiram. Agora, que se quiserem ir, vão. Não vou ficar também julgando quem vai para Disney. Só faltava essa agora, né? Mas a minha crítica é essa que você faz. Primeiro que virou uma espécie de rito de passagem do jovem adolescente de classe média brasileiro. Ele tem que ir para a Disney, porque senão ele se desagrega do grupo. Isso é uma maldade, isso é uma perversidade, Kiko. O cara se sentir maior ou menor porque foi para a Disney, porque não tem a camisa da Gap, né, que ele compra lá na Disney, volta já no aeroporto, um calor do cacete em Salvador, o cara desce no aeroporto com a camisa da Gap para dizer que foi para a Disney. Por quê? Porque é um rito de passagem do capitalismo muito importante no Brasil. Assim, alguém em algum momento, e às vezes vão nessas discussões tenebrosas, né? 200 mil meninos gritando no avião, aquilo é uma coisa, aquilo é um pesadelo. E aí vão e fazem as fotos, trazem coisas do Mickey, caneta do Mickey, caneco do Mickey, mochila do Donald, não sei o que da Minnie, então não tem problema. Desde que isso não seja uma ideologia. Esse é o grande problema. É mais ou menos guardadas as proporções. Gente de esquerda que vai para Cuba e fica se vangloriando disso como se fosse uma medalha, entendeu? Como se fosse uma viagem de peregrinação, como você bem colocou. Assim, pô, você é de esquerda, nunca foi para Cuba, aí fica inventando coisas de Cuba, né? Não, porque lá em Cuba realmente, assim, eu ouvia. Como é o nome daqueles caras que gravaram um filme que todo mundo passou um tempo dizendo que viu em algum momento, em algum lugar em Cuba, o Social. Buena Vista Social Club. Então, assim, eu não gosto disso. Eu não gosto quando transformam as coisas em rito de passagem e elas se tornam obrigatórias para uma ideologia ou para outra. Falando de ideologia, está chegando a hora do seu Pilates, não é isso? É isso aí do meu Pilates. Só contar uma coisa lá da Disney. Eu fui com o Davi e a gente ganhou no parque de diversão lá da Universal um boneco gigante do Homem-Aranha na versão preta. O Homem-Aranha tem você já viu? É um duplo do Homem-Aranha. Multiverso. Ele é todo preto, é isso aí. Sim. E aí tá, é o Venom, você está falando. Que é o Homem-Aranha do mal. Antes deles virar o Venom, ele é o Homem-Aranha preto. É a versão preta do Homem-Aranha, mesmo com as listas brancas. E eu ganhei um homem preto. Um boneco devia ter 2 metros, só que ele é como se tivesse sentado, como se ele tivesse colocado
de ponta cabeça com aquela teia, tá? Para você decorar a sua casa. Eu ganhei essa porra e tinha que trazer no avião. E aí a gente veio do parque para o hotel com o bicho no carro, do meu lado direito do passageiro, tá? Eu errei a estrada. Orlando é cheio de vicinal, você se perde fácil. E aí, turista com meu filho pequenininho, devia ter uns 10 anos, tal, todo animado, tal, e com o Homem-Aranha preto do lado. Quando eu estou no meio da estrada, eu vejo atrás de mim um carro da polícia, com aquela sirene, sabe aquela sirene que começa a girar? Eu falei, puta, só faltava essa. Cara, a mulher bota a boca no negócio e fala pull over, encoste o carro, né? Que cacete. Aí eu parei o carro, e sai do carro da polícia uma mulher com a mão no coldre. E para do meu lado, hello, sir, não sei o quê, quem é essa pessoa do seu lado? Eu falei, é um boneco. Spider-Man. Não conhece? Spider-Man, é um boneco. Spider-Man, ela ficou toda assim e tal. Mas o que era? O Spider-Man preto, cara. Ela viu o Spider-Man preto e parou e botou a lanterna. Meteu a lanterna para ver assim o que era de verdade. Racismo, olha isso que é racismo, né? Se fosse o Homem-Aranha branco, não tinha problema. Valeu, meu caro. Tá bom, então. Abração, Kiko. Nos vemos. Tchau, tchau. Eu vou chamar aqui a Sara Góes, estamos com 2.231 pessoas ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que está chegando e, né, entregando aqui o seu ingressinho simbólico. Né? Entra aqui, paga um ingresso para ver os velhos diabos, os diabos velhos, e agora vai pagar um ingresso para ver daqui a pouco o grande jornalista Breno Altman, um dos maiores e melhores analistas políticos do país, do Opera Mundi, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, mas antes disso, eu vou pedir para a Sara Góes fazer uma publicidadezinha aí do nosso plano de membros, né? Falar um pouco. Necessidade de sair, Leandro, para casa? Não, sabe o que é? A bateria do celular do computador caindo, eu tenho que botar ali na tomada. E chegou o leiteiro também. Sara Góes, fica aí à vontade. Brilhe, Sara Góes, brilhe, por favor. Já vou fazer malabares aqui. Vamos lá. Leandro, você tem que reiniciar a sua internet, inclusive, viu? Tá bem robótico. Tá? Tipo, perigo, Leandro Fortes, perigo. Ó, vou te tirar, tá? Para você reiniciar. Vamos lá. Pessoal, finalmente agora dando as boas-vindas para vocês. Eu dei uma olhada aqui, eu vi que a gente já tem 4 membros hoje. A gente tem uma meta 100% humildade aí de 5 membros por live. Então, se você pudesse ser o 5º membro da live de hoje, eu agradeço muito. E mais, eu vou até abusar um pouquinho. Tem uma meta de vozes na minha cabeça de 9 membros por live. Então, se você puder encontrar mais pessoas aí para bater essa meta, eu vou ficar mais agradecida ainda. Quero agradecer o pessoal que já está no YouTube, que veio do Facebook. Eu vou insistir, pessoal do Facebook, vem para cá, que é tão mais divertido. Aqui não tem bolsominion, porque aqui tem moderação. Cláudia, meu sonho é te ver aqui no YouTube. Vem para cá, que aqui é massa. Continuem pingando, tá, gente? Eu vou tentar ler os superchats dos Diabos Velhos. A gente tem essa dinâmica que eu até queria saber o que é que vocês acham disso. A gente tem essa dinâmica de ler os superchats do Diabos Velhos no final da live, depois que o convidado sai. Depois que o convidado sai, a gente fala mal do convidado, tá, Breno? A gente inventa motivos absurdos para ele ter saído. Depois que a gente lança essas fake news, eu leio os superchats do Diabos Velhos. Mas continue mandando, eu vou separar as perguntas para o Breno a partir de agora. E eu queria falar uma coisa com vocês. A gente começou essa iniciativa de gravar tutoriais diversos, né? Porque a gente pede muito que as pessoas se tornem membros, pinguem, paguem ingresso e tal. E às vezes a gente esquece que algumas pessoas não sabem como fazer isso, porque a gente naturaliza muito. Então a gente começou a gravar tutoriais. Leandro ensinou a se tornar membro do canal, Pedro Zambarda, ontem a Tatá gravou um tutorial de como pingar, né, como mandar superchat, super sticker, pagar o ingresso, que é uma brincadeira, e aí eu tenho que lembrar para vocês, não se ofendam, é só uma brincadeira, tá? Então, eu quero esse retorno de vocês, eu queria que vocês passassem esses tutoriais aí para os amigos, fizessem circular mais.
mandasse para as pessoas e principalmente, como o Pedro sempre fala, né, e a gente até esquece de falar isso, de repercutir isso, apresenta o DCM para algum amigo de vocês. É muito maluca, assim, que eu acho absurda, mas, né, trabalho com gente doida, então a gente embarca, de 10 mil membros. Então, eu peço esse esforço de vocês também de apresentar o canal para alguém, principalmente para aquela pessoa que costuma compartilhar as notícias do Diário do Centro do Mundo, mas não conhece o canal. Então, apresente, mostre as lives, diga que a gente tem horários diversos, a gente abre a semana aqui com o café da manhã do DCM, comigo e com o Leandro, tem DCM ao meio-dia com o Pedro Zambarda e Kiko Nogueira, a live das 5, inclusive hoje é quarta-feira, hoje é a Sara e a Marília, e o Essencial, todo dia às 21 horas, falem da retransmissão da Fundação Perseu Abramo, do Radicalmente Moderadas e etc. Enfim, passem a programação aí adiante, vamos ver se a gente consegue espalhar essa ideia. Eu vou aproveitar que o Leandro ainda está resolvendo os problemas particulares dele, vou colocar o cardápio aqui rapidinho, vou colocar um cardápio menos feio, para vocês darem uma olhada aqui. A gente tem 5 categorias, lembrando que falta... Leandro, a gente tem 4 membros já, mas eu quero... Vou até colocar o Leandro aqui. Eu quero cumprir aquela meta de vozes na minha cabeça de 9 membros por live. Pois é, hoje eu acho que vai dar para fazer isso, hein? Porque a gente já conseguiu 4 membros só na primeira fase do Diabos Velhos. Agora, quando vier o Breno Altman, a gente consegue mais 5 membros e forma a nossa meta 9. Tá bom? Leandro, estava explicando aqui para o pessoal que a gente tem essa dinâmica no dia de... Ih, vai ter briga. A gente tem essa dinâmica no dia dos Diabos Velhos de ler os superchats dos Diabos Velhos depois que o convidado sai. Tá certo. E hoje o Breno vai ter que sair um pouco antes, então a gente faz o seguinte, a gente inventa algum motivo absurdo para a saída dele, cria uma fake news, espalha a discórdia e logo depois a gente lê esses superchats. Então tá bom. Então vamos chamar logo o Breno, que a gente tem pouco tempo com ele, não é isso? Bom dia, Breno Altman. Primeiro, Breno, parabéns. Você viu que a Saragóis hoje fez um card e não colocou você com aquele cabeção absurdo que foi do outro. Né? Agora foi uma coisa super bonita, super estética e tal. Parabéns, Saragóis. Eu quase não dormi a noite de emoção. Breno, tudo bem contigo? Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Café da Manhã. E como a gente tem pouco tempo, eu sei que você tem o seu programa em seguida, queria muito falar contigo sobre essa história de terceira via. É um assunto que está contaminando, de certa forma, o noticiário. E hoje eu vi a Sinara Menezes falar uma coisa interessante de manhã, lá no 247, que ela dizia, é bom sempre lembrar que quem quer a terceira via é que elegeu a primeira via. Então, eu acho que... Né, eu acho que está havendo uma movimentação ligeiramente esquizofrênica, não, Breno, nessa discussão de terceira via. Os caras, na verdade, querem um candidato competitivo contra o Lula e que eles não precisem mais do Bolsonaro, mas é a mesma direita com as mesmas expectativas, por exemplo, da agenda econômica, não é isso? Sim, eu concordo com essa avaliação. O que se passa? A terceira via ela foi deslocada da disputa política do país quando o Lula teve seus direitos eleitorais reabilitados e as suas sentenças anuladas, não é? Porque até março, quando o Lula estava inabilitado, a disputa central no país era entre o bolsonarismo e a oposição de direita. Esses eram os protagonistas da vida política do país naquele momento. As forças de esquerda, o PT, os seus aliados, o PSOL, o PCdoB, estavam numa posição marginal até aquela nova situação. Né? Uma posição marginal, estavam num palco afastado, não estavam no palco principal. O palco principal era a disputa entre Bolsonaro e a oposição de direita, entre dois setores do campo conservador. Com a reabilitação de Lula, houve uma mudança abrupta da cena política. Imediatamente, a esquerda reassumiu o protagonismo, foi para o palco principal e a oposição de direita caiu do palco. Não é nem que desceu do palco, ela caiu do palco. As pesquisas começaram a dar claramente que a disputa entre Bolsonaro e Lula arrastava 75%, 80% das intenções de voto.
A terceira via, tanto na sua vertente mais conservadora, que é formada por PSDB, por DEM, pelo MDB, quanto na sua vertente mais outsider, que é o Ciro Gomes, as duas vertentes da terceira via afundaram nas pesquisas eleitorais. Diante desse cenário, a oposição de direita alterou sua tática, alterou sua conduta, não é? Alterou sua conduta para uma postura mais dura contra o Bolsonaro. E por que o fizeram? Porque tem um cálculo razoável, ou seja, não dá para tirar o Lula do segundo turno. O Lula estará no segundo turno. Não há força política, não há instrumentos da política, instrumentos legítimos da política que permitam tirar o Lula do segundo turno. Eles sabem disso. E, portanto, voltaram suas baterias contra o Bolsonaro para desgastá-lo o máximo possível, com setores da oposição de direita admitindo até mesmo impeachment para tirar o Bolsonaro da disputa, para que eles pudessem reassumir o lugar do Bolsonaro na luta, na disputa contra o Lula. O Bolsonaro, desde então, veio se desgastando, veio perdendo força. E a oposição de direita segue nessa tática. Eles precisam desgastar mais ainda o Bolsonaro, ao mesmo tempo em que eles sejam capazes de construir um nome, uma alternativa e um nome que unifique a oposição de direita e possa ter condições de ultrapassar o Bolsonaro no processo eleitoral. Nessa subconjuntura dos últimos dias, Leandro, eu chamo a atenção a um elemento. Houve um arrefecimento daqueles setores da oposição de direita que pensavam no impeachment do Bolsonaro. Eles começaram a achar que deixar o Bolsonaro mais tempo o desgastará mais ainda e dará mais tempo para que a oposição de direita possa construir um nome. Eles arrefeceram a adesão, a aparente adesão que poderia haver de setores da oposição de direita ao impeachment, ela arrefeceu. Arrefeceu um pouco porque eles não têm esse nome, um nome que os unifique. O Ciro Gomes tenta se apresentar ao PSDB, ao DEM, como esse nome. E dentro do PSDB e do DEM, eles não conseguem construir uma candidatura que os unifique. A situação deles é muito difícil. Muito difícil. Tanto é assim que alguns porta-vozes da oposição de direita na imprensa, eu chamo a atenção para a Eliane Cantanhede e também para essa nossa colega com a mesma credibilidade de uma nota de $3, que é a Thaís Oyama, que começaram a defender a seguinte tese, que o Lula tinha que ser vice de alguém. Não é? Seja, em nome da pacificação nacional. Em nome da pacificação. Provavelmente vice do Tasso Gereissati, por exemplo. Isso. Né? Em nome da pacificação. Quer dizer, que é um sinal, é evidente que essa proposta ela é irrealizável, mas é um sinal do desespero da terceira via. Sobre o conteúdo da terceira via, eu não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma boa entrevista a esse respeito, se não me engano, ontem mesmo. A terceira via tem como programa o mesmo projeto do Bolsonaro. Exatamente. Eu vi essa entrevista da Gleisi. Exatamente o mesmo problema. Essa é a questão. Programa. Qual é a divergência fundamental entre a oposição de direita e o Bolsonaro? É o caminho político para implementar essa agenda. O Bolsonaro propõe a transição para um Estado policial, um pouco nos moldes do que é a Colômbia. Não é para um Estado fascista, é para o Estado policial, é outra coisa. Tá? A gente não pode... O fato do Bolsonaro ser um neofascista, o fato do seu governo ser um governo neofascista, não quer dizer que a proposta, que o projeto que ele encarne seja de um Estado fascista. O Estado fascista é uma outra coisa.
O projeto dele é de um Estado policial. O que é um Estado policial? Que mantém uma fachada institucional, como a Colômbia mantém, mas que é capaz de, por baixo dessa fachada institucional, exercer a máxima violência possível contra a classe trabalhadora, contra a resistência popular, contra os partidos de esquerda. Bolsonaro não tem um projeto fascista. A gente, para efeito de agitação, pode falar isso, mas temos que tomar cuidado. Tá? Ele propõe esse caminho. E a oposição de direita acha que é possível implementar o mesmo programa neoliberal mais ou menos dentro dos parâmetros da Constituição de 88, dando-se o direito de suspender esses parâmetros quando bem lhes convém, como aconteceu no golpe contra Dilma. Né? Eles suspenderam a Constituição, deram o golpe, aí, bom, agora que a gente derrubou o PT, vamos voltar para a Constituição de 88. Tá? Então, essa é a diferença principal. É uma diferença que provoca atrito, que provoca conflitos, isso é bom para as forças progressistas, que eles se dividam. Agora, não é uma diferença estrutural. Por isso, Leandro, que eu sempre fui um crítico, eu entre muitos outros, né? Um crítico da tese da frente ampla e um crítico de qualquer comparação com a resistência à ditadura militar. Porque na ditadura militar havia um terreno comum para uma aliança entre a esquerda e a chamada oposição liberal burguesa. Primeiro que a oposição liberal burguesa tinha ficado muitos anos no combate ao regime autoritário. E isso foi criando laços de confiança entre a esquerda e a oposição liberal burguesa, apesar das diferenças. Segundo, a oposição liberal burguesa, naquela época, ela tinha vários pontos de identidade em termos de política econômica com a esquerda. A oposição liberal burguesa, naquele momento, se aproximava ainda tinha laços com o que se chamava do projeto desenvolvimentista, com o projeto nacional desenvolvimentista. Tá? Era uma oposição liberal que era a favor de aumentar o salário mínimo, era uma oposição liberal burguesa que era favorável à construção de serviços públicos no Estado, inclusive de saúde, como se provou na Constituinte de 88. Era uma oposição liberal burguesa que tinha alguns pontos de identidade também em política econômica com a esquerda. Então, ali havia um terreno comum para construir uma aliança. Isso não existe hoje entre a esquerda e a chamada terceira via, entre a esquerda e a oposição de direita. Ô, Breno, olhando para o outro lado do espectro político, você pega esse mesmo dilema que você vê entre a direita não bolsonarista e a direita bolsonarista. Isso eu já vi, inclusive, um artigo interessante do Jones Manuel, nosso amigo Jones Manuel, que escreveu sobre isso, sobre seria um embate, por exemplo, entre Lula e Ciro. Guardadas as proporções, há uma diferença muito grande de modos entre um e o outro, né, de perspectiva política, de visão política, mas a agenda econômica seria também bastante semelhante. Né? Os dois fazem parte tem uma agenda, não é uma agenda revolucionária, é uma agenda reformista, né, que tem um projeto de desenvolvimento nacional. Enfim, no fim das contas, você acha que pode ser feita essa comparação? Quer dizer, a disputa entre Lula e Ciro, e assim como do Bolsonaro e dessa terceira via, elas podem ser analisadas pelos modos de um e de outro, mas as agendas são realmente parecidas? Olha, sim, são parecidas. O Ciro Gomes, programaticamente, ele se situa ou se situaria no campo progressista. Até outro dia ele era do campo progressista. A questão é que o Ciro Gomes, por cálculo eleitoral, ele faz já há 2 anos uma operação política muito duvidosa. Ou seja, na medida em que ele não conseguiu obter a liderança do campo progressista, ele não conseguiu deslocar o PT e o Lula da liderança do campo progressista, ele não tem forças no campo progressista que o apoiem ao ponto dele poder encarnar o campo progressista, ele se deslocou para a direita. Ele tem um programa que não é o programa da oposição de direita, ele tem um programa que se aproxima do campo progressista, que se aproxima do programa do PT, mas na sua tática político-eleitoral, ele se deslocou à direita. Isso
isso cria uma situação, um Frankenstein, né? Ou seja, das duas, uma. Ou esse deslocamento do Ciro será frustrado, e ao ser frustrado, ele afundará eleitoralmente, ou esse deslocamento será bem sucedido, ele virá a ser abraçado pela oposição de direita e terá que abandonar total ou parcialmente o seu programa. Então, ele se colocou numa situação em que ele vai ter que resolver a vida dele, a vida dele será resolvida de um dos dois jeitos. Ou ele afunda, porque ficará isolado tanto do campo conservador quanto do campo progressista, ou dá certo e o PSDB, o DEM, o MDB assumem o Ciro como seu candidato contra o Lula e contra o Bolsonaro, mas isso terá um custo programático. Tem diferença. O programa do Ciro deve ser debatido para além da retórica dele. É importante debater o programa do Ciro para além da retórica dele. Há muitos senões, há muitas questões no programa do Ciro que devem ser debatidas. E que tem ali umas chaves de relação com o neoliberalismo. Eles odeiam quando dizem isso, né? Mas tem. O Ciro dá uma centralidade ao que ele chama de responsabilidade fiscal muito forte. Precisa analisar as consequências dessa teoria do Ciro. Tá? Quais são as consequências sobre o programa a ser executado? O Breno, eu vou até ler uma coisa. Eu li ontem um post seu, eu curti lá no Facebook, que você escreveu assim, fez um título chamado Perguntar Ofende? Aí você diz assim, uma sandice crítica de deputados petistas ao fato de Bolsonaro indicar Augusto Aras para mais um mandato como procurador-geral, desrespeitando a tal lista tríplice. Né? Quer dizer que em eventual novo governo de Lula, outra vez se ajoelhará perante a corporação dos procuradores? Eu conversei isso agora há pouco aqui com o Kiko. Eu e Kiko concordamos demais com a sua posição. Né? Eu sempre achei essa uma aberração, uma aberração republicana, essa cilada em qual o governo dos PT caíram sistematicamente de apoiar uma lista formada em critérios absolutamente corporativos que não tinham nenhum interesse público, muito menos sustentação política para o governo que os indicou. E por que você acha que, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que nós vivemos, ainda tem gente na esquerda que defende que o presidente da República, ao contrário do Bolsonaro, que está agindo corretamente, vá atrás dessa lista tríplice? Breno? Olha, eu precisaria perguntar para os defensores dessa ideia. Eu vi alguns deputados do PT criticando a indicação do Aras para o segundo mandato com base nesse argumento. O argumento de que o Bolsonaro está desrespeitando a lista tríplice. Então, eu acho que eu sugeriria aqui para você, convida, por exemplo, o deputado Alexandre Padilha para responder isso. O deputado Alexandre Padilha foi um que eu vi de uma maneira enérgica criticando o Bolsonaro por desrespeitar a lista tríplice. Porque eu não consigo entender. Foge a minha capacidade de compreensão esse argumento. É como se estivéssemos numa máquina do tempo e tivéssemos regressado a 2002, como se nada tivesse acontecido entre 2002 e 2021. Pois então, eu também não saberia responder. Eu também fico abismado com isso. Né? Eu estava comentando aqui com o Kiko que assim, Bolsonaro é tudo de ruim, é um rato, é um verme, é um sujeito abjeto, é uma boca podre, é um sujeito nojento, asqueroso. Mas, nesse aspecto, tanto nesse como na questão da indicação do STF, ele está agindo politicamente e corretamente. Ele está escolhendo alguém para protegê-lo. Claro, são cargos de poder. Sim, é um aparelho ideológico, tem que ser ocupado. E são previstos na Constituição como cargos de poder. Porque se não fossem cargos de poder, a indicação não era do presidente da República. Claro. A indicação era por critérios técnicos. O presidente da República, se a ele cabe a indicação, é porque se trata de cargos de poder,
Cargos de poder são cargos que visam a preservar o poder estabelecido pelo voto popular. São casas políticas como o STF ou funções políticas como a Procuradoria-Geral. A Procuradoria não é um quarto poder. Há uma incompreensão, uma ilusão sobre como funciona o Estado. Eu gosto sempre de contar uma passagem, Leandro, sobre a indicação, não é do Procurador-Geral, mas a indicação de um membro da Corte Suprema dos Estados Unidos no governo Roosevelt. Esse fato é contado na biografia da mulher do Roosevelt, Eleanor Roosevelt, e é muito interessante. E olha que nos Estados Unidos, só para falar de Procuradoria-Geral, é um cargo de poder tão explícito que o Procurador-Geral da República nos Estados Unidos, ele é o secretário de Justiça, o que lá corresponde a ministro da Justiça. É a mesma função, para ficar bem explícito de que o Procurador-Geral é uma função de poder, é uma função de governo. Então, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, ele é o ministro da Justiça, o que lá chama de secretário da Justiça. Mas a passagem do Roosevelt é muito interessante. O Roosevelt estava na última etapa das entrevistas para indicar um novo integrante da Corte Suprema. Lá nos Estados Unidos, o presidente da República tem, inclusive, direito a verbas secretas especiais para investigar a vida de todos os candidatos à Corte Suprema. Né? Além das investigações que são feitas pelo FBI, pelo Estado, o presidente da República pode contratar investigações de sua confiança para saber desde a infância o que pensava o candidato à Corte Suprema, para você ter uma ideia. E lá, na entrevista final, o Roosevelt chama um candidato, não me ocorre o nome agora, e a conversa estava muito boa, muito interessante, o Roosevelt estava satisfeito, esse candidato tinha muitos pontos de concordância com o Roosevelt. A conversa estava praticamente terminada e o Roosevelt pergunta ao candidato: o senhor gostaria de agregar mais alguma coisa para finalizarmos a nossa conversa? E o candidato se arrumou na cadeira assim e disse: presidente, eu quero que o senhor tenha absoluta clareza de que, se for eu indicado à Corte Suprema e o Senado aprovar o meu nome, eu sempre votarei de acordo com a minha consciência e nunca contra a minha consciência. O senhor pode ficar seguro disso. O Roosevelt parou, olhou, deu uma baforada no charuto e disse: espera um pouquinho. Você vai ser indicado por um dos cargos mais altos da República. Por mim. Um cargo vitalício. E você vai votar de acordo com a sua consciência e não com a minha? E não indicou o cara. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Não. Eu estou te indicando para você votar de acordo com a minha consciência, não com a tua. Um cargo vitalício, de alto prestígio. E você ainda quer votar de acordo com a sua consciência e não com a consciência de quem te indicou? Corre a lenda que nos Estados Unidos, quando o presidente da República indicava um integrante à Corte Suprema, ele recebia do indicado um papel escrito renunciando à Corte Suprema que o presidente da República guardava na gaveta. Corre a lenda, é isso, do tipo seguinte: sujeito, em bom português, mijou fora do pinico? Tá fora. Tá fora. A mesma coisa do PGR, a mesma coisa. Tem uma certa escandalização em torno da indicação do André Mendonça para o STF. É absolutamente coerente que um governo de fanáticos religiosos, ultraconservador e ultraliberal, indique um fanático religioso, ultraconservador e ultraliberal. Como seria coerente que um governo de esquerda indicasse alguém absurdamente de esquerda para o STF? Terrivelmente. Na esquerda. A gente teve a chance de indicar 11 ministros terrivelmente de esquerda, comunistas, socialistas, né, líderes de movimentos populares, que teriam mudado a face do Poder Judiciário brasileiro. Mas não. Né, o republicanismo nos jogou nessa vala. Eu lembrei isso, com quem estou lembrando aqui? Quem salvou o PT, quem tirou Lula da cadeia e quem salvou o Estado de Direito recentemente do Brasil foram Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, e Alexandre Moraes, indicado pelo Temer.
E o Ricardo Lewandowski. E o Lewandowski, sim. A única das indicações. Exatamente. Que é o mínimo lastro que se manteve ali das indicações, assim, mas que já rateou algumas vezes. Os outros, eles foram colocados lá para defender as suas estruturas de poder, fizeram isso com galhardia e como dano colateral, acabaram ajudando a tirar o Lula da cadeia e a investigar essa coisa de atos antidemocráticos, barrar o avanço da extrema-direita, barrar as loucuras do Bolsonaro no STF. Sim, assim, então assim, essa discussão, muita gente acha que já deu, mas não deu não, Breno. A gente tem que falar sempre sobre isso e falar sobre uma outra coisa que eu queria te perguntar. Vou lhe perguntar. Esse hábito de entrevistar, assim, eu gostaria de lhe perguntar, então pergunta, né? O Breno, o plano B mesmo, que eu acho dessa história da direita, não é a terceira via, né? O plano B, na verdade, é essa história de semipresidencialismo, né? Essa história de que assim, já pensando que não vai ter jeito de barrar a eleição do Lula, e aí quando ele chegar no poder, você já tem uma nova trava para impedir que ele governe, não é isso? A proposta do semipresidencialismo é a partir de 2027, né? Ninguém está propondo para as eleições próximas, nem teria como a tempo de ser aprovado. Seria para uma reeleição do Lula, na verdade, né? Ou eles aprendem, infelizmente, não sei porquê, a direita aprende com o passado mais do que a esquerda. Então, a direita olha e diz, se o Lula ganhar, pode-se abrir um novo período petista, eles podem ficar elegendo presidente da República seguidas vezes. Não é? Então, há um setor da oposição de direita mais sensato que diz assim, não tem jeito, o Lula vai ser eleito presidente da República, vamos entubar essa. Mas é um governo que vai ter dificuldades, não vai poder fazer nada muito contrário aos interesses dos grandes grupos econômicos, vai ter uma correlação de forças difícil no parlamento, eles mesmos estão embananados, vão dar de barato que vão perder esses 4 anos para a esquerda. Agora, dali para frente, não. Então, aí propõe essa reforma no Estado, que é o semipresidencialismo. No Brasil, isso já foi testado. E o povo já rejeitou por 2 vezes. No plebiscito de 63 e no plebiscito de 93. Em 63, entre 61 e 63, vigorou o parlamentarismo no Brasil e nos moldes do que era o parlamentarismo daquele momento, que foi um arranjo, né? Casuísmo em função da crise de 61, quando as Forças Armadas queriam impedir a posse do Jango, ocorre a campanha da legalidade, os militares perdem a disputa, faz-se um acordo e se institui o parlamentarismo no Brasil, com o Tancredo Neves indicado primeiro-ministro do João Goulart. Depois muda o primeiro-ministério, mas naquele primeiro momento foi isso. O João Goulart mantinha certos poderes parecidos com o do semipresidencialismo agora proposto. E o Brasil experimentou ali, por quase 2 anos, o parlamentarismo. Em massa, o povo disse sim ao presidencialismo, não ao parlamentarismo, no plebiscito de 63. Na Constituição de 88, novamente decidiu-se convocar um plebiscito, porque essa discussão sobre parlamentarismo existiu na Constituinte de 88. Tanto é assim que a moldagem institucional do país ela é parlamentarista. Sim. Na última hora, as forças presidencialistas conseguiram, pela esquerda e pela direita, estabelecer sua maioria. Então, o país tem um Congresso extremamente forte, como é próprio do regime parlamentarista, mas é um regime presidencialista. Então, ficou esse cruzamento da porca com o cachorro, que é o sistema político brasileiro. Não é? Quer dizer, que é o presidente da República todo tolhido, que é obrigado a essa história de presidencialismo de coalizão, porque ele tem pouca liberdade de governar. A liberdade de governar do presidente brasileiro é muito menor que a do presidente americano, por exemplo. Ou de que qualquer presidente da América Latina. O presidente é todo tolhido pelo Congresso. Não é? Bom, e houve o plebiscito de 93 e perdeu o parlamentarismo junto com a monarquia. Venceu a República e venceu o presidencialismo. Então, quem propõe o semipresidencialismo, o primeiro desafio que deve ser feito é o seguinte, ok, vamos a novo plebiscito, né? Porque não vai ser o Congresso que vai tomar a decisão depois do povo já ter se manifestado por 2 vezes de forma plebiscitária
pela manutenção do regime presidencialista. Então, vamos a novo plebiscito. Essa a ideia? Vamos a novo plebiscito? Eu acho que não é essa a ideia, né? Se não é essa a ideia, é o primeiro questionamento. Ontem eu vi o Paulo Pimenta falou uma coisa interessante, que eles estão, inclusive, usando o termo semipresidencialismo, porque não podem usar o termo semiparlamentarismo, porque o parlamentarismo foi derrubado pelo plebiscito. Né? Seria, na origem, inconstitucional você falar em parlamentarismo. Então, eles falam em semipresidencialismo, para não, do ponto de vista semântico, já não criar uma crise constitucional. Qualquer mudança, assim, mas, assim, claro. Agora, eu creio que as forças de esquerda, depois de tantos anos, devem ter unidade na defesa do presidencialismo. Parte da esquerda foi favorável ao parlamentarismo na Constituinte de 88. Parte do PT, inclusive. O PT só não foi... O PCdoB era favorável ao parlamentarismo, por exemplo. Você é favorável ao parlamentarismo, Breno? Você acha que nem conceitualmente? Não. O que quer dizer conceitualmente? Assim, você acha que o parlamentarismo pode ser uma boa solução política para administrar um país, não exatamente o Brasil ou a Inglaterra? Não, então eu não teria uma avaliação do tipo conceitual, porque cada país com suas características, né? E cada sistema econômico social com suas características. No Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é impraticável. Isso aqui a história do Brasil é a história do domínio das oligarquias regionais e da sua expressão parlamentar. Que daí seria o domínio absoluto no parlamentarismo, né? Claro. Então, o parlamento brasileiro, ele não expressa a vontade soberana nacional. Ele expressa a soma das maiorias conquistadas nos estados. Sim, é verdade. Então, para haver parlamentarismo no Brasil, hipoteticamente, nós tínhamos que ser já um outro país, um país no qual existisse no voto parlamentar uma soberania nacional. Por exemplo, com voto em lista nacionalmente constituído. O fim da federação. Enquanto existir a federação, tem que ser presidencialista o sistema brasileiro. Se o Brasil virasse um Estado unitário, poderia ser parlamentarista. Mas o Brasil não é um Estado unitário. O Brasil é uma federação. Tá certo. O Brasil tem uma arquitetura semelhante à dos Estados Unidos. Por que a burguesia americana jamais foi favorável ao parlamentarismo? Porque ela sabe que o seu parlamento é a expressão dos grupos regionais. Porque é uma federação. O Breno, deixa eu chamar aqui a Sara Góes. Sara, vamos ler o superchat, porque daqui a pouco o Breno tem que sair. Tem algumas perguntas. Porque eu tô já no meu... Já está com o olho do gato ali. Então rapidamente, vê o superchat que diz respeito ao Breno. Ele responde se quiser e já faz as nossas despedidas. Por favor, Sara Góes. Vamos lá. O Guilherme Amorim fala assim, Breno, quando a esquerda vai começar a cobrar que o parlamento volte ao trabalho presencial? Já está na hora, você não acha? O Luiz Alberto Benevides fala assim, sobre golpear juntos, marchar separados, não falta entender a frase literalmente e deixar a frente ampla se unir nos palácios e não nas ruas? Aqui em City Mal se unindo a Kai-shek contra os japoneses, mas não se parece com o caso. O Luiz Alberto antes fala assim, terceira via acostamento da direita, que foi uma frase que o Enio falou aqui ontem, né? O Enio Barroso falou ontem aqui, exatamente. Maravilhoso, anteontem. E a Mara fala assim, parabéns, Breno, pela ótima aula sobre a história do bloqueio a Cuba. Adoro o seu canal. Ontem, na live das 5, estava todo mundo comentando sobre esse vídeo, que era super didático e etc. Basicamente é isso aqui, viu, Leandro? Então eu vou me despedir. Tá certo. Agradecer o convite, eu estou sempre às ordens, aos teus convites, aos convites da Sara, e queria também agradecer a todos e a todas que nos acompanharam e desejar uma boa quarta-feira. Faz aí uma propaganda, qual que é o programa hoje seu, enfim. Hoje, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o jornalista Fábio Altman. Que é seu parente. Que é meu irmão. Ah, o Fábio Altman é seu irmão. É meu irmão. Ele é um dos jornalistas com maior especialização em cobertura de Jogos Olímpicos do país. Pois é, ele está lá, não? Ou ele tá, não. Mas ele já cobriu 4 Jogos Olímpicos e 5 Copas do Mundo. Então a conversa vai ser sobre os Jogos Olímpicos. Sobre que ótimo. Jogos Olímpicos e sobre esses Jogos Olímpicos, né? A palavra com a Sara. Os Jogos Olímpicos são cringe? Eu vi a chamada. Eu acho que não, eu não acho cringe. Eu gosto muito de Jogos Olímpicos, viu? Não acho. Agora, eu acho que está se cometendo um erro brutal fazendo essa Olimpíada em plena pandemia. Já são 1.200 casos em Tóquio ali hoje de manhã.
decorrentes da essa conversa que nós vamos ter, uma conversa também sobre a política esportiva no Brasil, a política de esporte no Brasil, qual é a política de esporte da direita, da esquerda. É uma conversa sobre Jogos Olímpicos e esporte de maneira geral, com várias histórias a serem contadas. Perfeito, então. Imperdível hoje no Opera Mundi, o programa do Fábio Altman. 20 minutos, Fábio? Breno. Tá tudo na mesma, tá em casa. 20 minutos, entrevista com o Fábio. Tá bom, então. Tá bom? Parabéns aos irmãos Altman. Obrigadão, Breno. Abração. Tchau. Eu continuo aqui com Sara Góes, hein? Não vão embora. Estão com uma audiência boa, quando não tem CPI, a audiência é maravilhosa, hein? 2.564 pessoas nos vendo ao vivo, muita gente está entrando e colocando aqui a sua moedinha, né? Seu dinheirinho aqui, 99 centavos ou mais. Tem gente que botou hoje R$20, mas tem de 99, 1,49, tem uns valores pequenininhos, é esse que eu peço para vocês colocarem. Entra aqui, pega o seu ingresso, entrou aqui, deu bom dia, pegou o seu ingresso, entrou e vamos participar do debate, vamos discutir, vamos fazer pergunta, vamos fazer elogio, vamos brincar, vamos dar risada, vamos brigar e depois se abraçar, né? Continua travando, é isso, Sara? Você ficou com a imagem pixelizada e a voz robótica. Perigo, Leandro Fortes. Pois eu preciso ver, não sei, faz 2 dias que começou a ter esse problema aqui, não sei, vou dar uma ligada lá na net para saber o que está acontecendo, mas nós somos escravos desses serviços que são muito precários, na verdade, né? Eles não entregam aquilo que a gente compra. Mas vou ver se eu consigo melhorar. Você falou de Olimpíadas, você falou assim, ele está lá, e eu fiquei assim, como assim lá? Está tendo Olimpíada? Está tendo Olimpíada. Já começou ontem, o Brasil ganhou de 5-0 no futebol feminino, ganhou da China. 5-0 ontem. E eu curto a Olimpíada, viu? Eu também gosto, mas assim, eu acho um erro tão grande, tão brutal fazer essa Olimpíada no meio da pandemia, sabe? Já são 1.200 casos decorrentes da Olimpíada só em Tóquio, né? E 51 casos nas delegações. Exato. Tá bom? Leandro, deixa eu ler aqui o superchat dos Diabo Velho. Vamos lá. Tá aqui. O Marcos Oliveira fala assim, eu sou do Rio Grande do Sul. Gramado é o maior engana bobo, arquitetura alemã, culinária italiana, preços absurdos, é tudo falso. Até o Lago Negro é falso. Mas, gente, esses lugares super turísticos são todos ridículos, bregas. Jericoacoara está entrando nessa mesma vibe, viu? Com certeza, então, né? Quem está querendo viajar para Pipa e para Jeri está ficando do mesmo jeito. A Elizabeth Lamin fala assim, bom dia, grande DCM. O Enio Barroso Filho fala assim, como eu não conheço ninguém lá no céu, quero ficar aqui com os meus amigos, diabos velho. Cara, sabe o que falaram no chat, Leandro, hoje? Daqui a pouco vai ter algum programa por aí chamado Os Capetas da Terceira Idade. Na concorrência? Na concorrência? Pois é. O Marcelo Fábio Vita fala assim, o Bolsonaro evidencia as falhas da Constituição Federal. O Flávio Ferreira fala, o Bozo ensina ao PT como se usa o poder. A Cristina Zaccarelli fala, vocês já viram as gravatas dele? Eu sou a favor até de criar uma nova expressão, mais feio que gravata do Augusto Aras. Eu nunca reparei. Eu vi esse negócio aí, vou dar uma olhada depois, nunca tinha reparado. A Sofia Leal, que é uma parceirona aqui do DCM, nunca mais tinha visto ela das lives, ela fala assim, bom dia, companheiros, que nojo do rato genocida. O Ricardo Lemos fala, hoje o impeachment é mais do que legítimo, talvez o único que deveria ter sido legítimo. O Alcides Ágio fala aqui, secretário, Rio de Janeiro, 9 graus. O Thiago Andrade fala, eu quero duas canecas ungidas pelo maior diabo velho. Gente, se vocês não compraram essa caneca, rapaz, a gente contrata um serviço de telemarketing, viu? Para ligar para vocês, para constranger. Porque vocês estão botando pilha. Sara, vamos fazer essa caneca, Sara. Você promete as coisas e depois cai fora, né? É verdade, eu faço. Isso é meu charme, gente. Eu sou enrolona. É. O Alcides Ágio fala assim, saudades de Voltaire, lascas da cruz de Cristo fazem uma floresta. O André Lobão fala, hoje ficam sensibilizados com Cuba e esquecem dos ossos de Cuiabá. Pois é. Vicente Moreira Rodrigues fala assim, são 197.747 dias desde o dia 22 de abril de 1.500 até hoje. Se investir 5.000 para cada dia, dá
953,74 milhões, não chega a 1 bilhão. Bilionários são imorais. Vicente Moreira Rodrigues, eu vou até separar aqui esse seu superchat, porque eu compartilho dessa mesma opinião. Zamil Cavalcante fala, pingando, dá nojo de ver pessoas endeusando o Elon Musk e etc. O Pedro Mendes fala, Leandro, você é um revolucionário mais fofinho do mundo. Tamo lindo, camarada. O revolucionário super fofo. Revolucionário super fofo, curti. E para quem não viu, a Liz, cara, filha do Leandro, gente, é exatamente o mesmo rosto do Leandro, que foi copiado e inserido num bebê. Aí você entende, Leandro tem cara de bebê, sim. Ai, ai. Paulo Henrique Hatz falou, olá, capetas, ops, diabos. O Nancildo AS fala, sensacional as crônicas de Leandro e Kiko. Luiz Alberto Benevides fala, pingo pro Breno, é para falar num tom específico que eu tenho vergonha, não vou falar. O Douglas fala, dia, aparentemente só começa o dia depois que o Breno chega. O Luiz Alberto Benevides fala, shine on, Saragoys, do you things? O Cado Lacerda fala, sudestino serve? Disseram que você não aprova. Eu fiquei tentando entender o superchat, aí eu lembrei do vídeo do Porta dos Fundos, né? Tá. Com o termo sudestino, gente. É um 25. Mas é muito esquisito sudestino, não é? É porque acho que nunca foi usado. Eu falei, então... É muito estranho sudestino, né? É porque mas é sudestino, né? Nordestino, sudestino. É sulista, a gente fala. Agora, centro-oeste é o quê? Não sei. Vítima Centro-artista. O Samuel Antônio da Silva fala pingo. O Alexandre de Araújo Lamatina fala 51 anos de Garça, São Paulo, quarando ao sol num frio de 16 graus. Ai, fã do Leandro Fortes, a melhor má influência do YouTube. Eu adoro. Obrigado. A Mara fala, parabéns a Mara deu os parabéns sobre o vídeo do bloqueio a Cuba que o Breno lançou. E eu vou fazer propaganda também, porque disseram que é sensacional, super didático. Luiz Alberto Benevides faz esses comentários, e aí depois que o Breno saiu, chegou um aqui, deixa eu ver aqui, a Léa Guimarães fala, Breno, não se esqueça que o parlamentarismo é a paixão dos teóricos do PSDB. Sempre sua evocação vai ser dos vivos. Pois é, coisa de príncipe, né? O Luiz Alberto Benevides fala, parlamentarismo na América Latina é roubada. Fica tudo para os Estados Unidos. E o Fred Dreyfus também falou sobre o presidencialismo, dizendo o seguinte, essa história de semipresidencialismo é a mesma história do voto impresso. É para impedir o Lula de se eleger. Não há tempo para implementar nenhuma coisa nem outra. E aí, Leandro, deixa eu ver o que foi que eu pulei enquanto eu lia. Bota a foto aí do Augusto Aras para a gente ver, a gravata dele é horrorosa mesmo. Eu mandei para você. Depois bota a foto da minha filhinha para todo mundo ver como ela é linda, embora pareça comigo. Linda. É muito linda, deixa eu ver aqui. Sabe que aqui no Ceará a gente fala assim, essa menina é filha só de pai, é? Na Bahia fala, é filha de mãe solteira, porque quando, né? Porque aí não tem jeito do pai reconhecer que, né? Olha que coisa linda. Olha como é essa gravata, gente. Gravata brega mesmo, comprada no camelô da pior qualidade. Hein? Augusto, era melhor ter usado aquelas do Didi Mocó, que era um teclado. Ou mulher pelada. Mulher pelada, né? Eu tenho uma que eu comprei nos Estados Unidos quando foi a primeira vez, em 95, 96, eu acho. Que são os Beatles. Tá guardado, mas eu guardo. Eu usei na época, porque na época era moda usar gravata de tudo quanto era jeito, mas depois guardei como souvenir. Né? Agora vocês vão ver a cor mais fofa, olha só. Ó, minha filhinha, vê se não é linda igual o papai. Ó, Miquinho. Pois é, isso aí é que toma meus dias. A minha filhinha Liz completou 2 anos, né? E tá aqui comigo. Cara. Eu sou apaixonada por mão de criança. Ela é toda fofinha. Mas é danada demais. Um croissant. Acho muito linda. Eu sou doida por criança. Eu sou meio pergunta que não cala. Já temos o nosso número de membros assim estourando? Passamos chegamos a 9? A gente não chegou a 9, inclusive eu estava aqui, eu abri a calculadora para saber quanto faltava, porque sim, a minha dificuldade com matemática é neste nível, tá? A gente tem 5 membros e falta 4 membros para bater a meta de 9.
Eu acho melhor a gente não exagerar, não. Já chegamos nos 5 membros. Vamos abusar, não. Hoje é dia 21. Hoje é dia 21, né? 5 membros, dia 21. Eu acho que é um feito, viu? Acho que é para como é glorificar de pé, né, igreja? É para glorificar de pé. Então, assim, olha, chegou mais um aí, ó. Rafael Almeida. Seria o sexto elemento? Não, na verdade, enquanto eu lia, chegou coisa aqui, então eu vou recuperar. O Luiz Alberto Benevides fala abraço só ano que vem, e nunca com frente amplista. Mas, rapaz, menino, deixa eu ver aqui, o Enide Oliveira Santos, a Enide Oliveira Santos já falou e eu esqueci. Seu cachê, Leandro Fortes, aí pinga aqui. O Fabrício Soares fala assim, quer saber o que vai rolar em 2022? Está curioso de saber como o Face e o YouTube trabalham na política? Clica no meu nome, Análise Política. Olha aí que legal. Valeu, Fabrício. Vou clicar sim. Pode deixar. Obrigado, viu? Eu curto demais esse tema, inclusive. O Luiz Alberto Benevides fala, o Brasil, quem diria, virou o país mais lúcido. Pelo menos teve uma bolha de bom senso contra a Copa América. A UEFA cheia de público sem máscara, as Olimpíadas aglomerando, atletas do mundo todo. Nem Japão se salva mais. Que asco. O René Gandra fala assim, bom dia, as coisas não são tão simples. Merece respeito às opiniões da procuradora Eugênia Gonzaga, que defende a lista tríplice. O PGR tem que cumprir a Constituição e não agradar e se curvar a quem o indicou. Um contraponto aqui. E o Luiz Alberto Benevides fala, sudestino viralizou, o Sara deveria ter registrado. Gente, isso é uma palavra que a gente usa há tanto tempo, assim, curioso, vocês não conheciam. A Carol P. fala, Leandro, quem nasce na região centro-oeste é centro-oestino. O termo sulista foi criado para ser diferenciado dos demais. Deixa eu ver porque seria sulino, é estranho, fica parecendo suíno, né? Sulino sulino é sulista e nortista. Aí nordestino, sudestino e centro-oestino. Centro-oestino. Tá bom. E aí, Leandro, estou tentando recuperar aqui o nome dos membros, e eu não estou enrolando, estou fazendo isso com muita facilidade e habilidade, e se parecer que eu estou enrolando, a impressão de vocês. Vamos ver aqui. Malabares, Leandro. Pronto. Deu certo. Você acha... Muita gente, obrigado pelos elogios da minha filhinha, fico muito feliz, também acho ela linda demais. Você acha que se eu pedir superchat por isso, pode pegar mal, né, Saragossa? Homem, tu pediu superchat para o aniversário da minha mãe. Gente, olha só, então vamos aproveitar aqui. Opa, chegou mais alguém aí, hein? Tá, Fabrício. Ensinamos você de grátis a entender como os algoritmos funcionam por dentro. Te ensinamos a escrever os códigos e usar nas tuas redes. Não podemos perder nas redes novamente. Machine Learning grátis. Olha que interessante. Nossa, cara, Fabrício, obrigado, cara. Vou dar uma olhada, assim. Me interesso muito por isso, viu? A gente, inclusive, né, eu escrevi o prefácio do livro aqui, eu vou até mostrar, ó, tá sempre comigo aqui, que eu estou lendo aos pouquinhos. Aqui, ó. A Era da Censura das Massas, que é o livro do Rui Costa Pimenta e do João Caproni Pimenta, que eles tratam especificamente sobre essa ação dos algoritmos, né, da ditadura dos algoritmos na comunicação hoje em redes, e como a direita usa isso muito melhor do que a esquerda. Valeu, Fabrício. Vamos lá, então. Vamos lá. Leandro. Vamos botar os super stickers. Vamos lá. Tem que dar esse aviso. Tatá do Sul, maravilhosa, gravou ontem um tutorial de como mandar o tal do ingresso, como mandar super sticker, superchat, porque, por incrível que pareça, tem gente que tem dificuldade, né? Então, ela gravou leia meu chat, ele está falando, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Movimento Sul é meu país, é um movimento separatista de velhos gordos fascistas, nojo. Eu prefiro chamar velho broxa sem vergonha. A Maria R. Silva fala, para a guria linda do Leandro. É muito fofa, a mãozinha. Obrigado, viu, Maria? Leandro, o Kiko tá para me responder no Zap, tem 3... É isso, filho. Ai, cara, o Kiko é muito enrolado, gente. Esquece, o Kiko é muito doido. Vou falar com ele, vou dar uma chamada nele. É por isso que a gente fala com a Marília. Fala com a Marília, é isso, que Kiko. Você quer resposta, quer carinho, quer orientação, né? Quer soluções para os problemas
todos que você tem na vida, marília@dcm.com.br. Seus problemas estão resolvidos. Olha o Benevides aí. Criei um hábito nos Benevides. Quando está falando com outro no telefone, precisa interromper, passa para o outro da casa e diz: fulano vai te entreter. É isso? Doido? Que doido. Aqui, ó. Marília responde na hora. É Marília isso aí. fala do DCM. Uma hora dessa ela está provavelmente atendendo o paciente, revirando os olhos assim, ó. Vamos lá, o pessoal que pagou o ingresso, mandou superchat, etc. André Dias, Tiago Andrade. Eu tô fingindo que eu tô contando, viu? Eu tô só mexendo assim nos dedos. André Dias, Tiago Andrade, Leandro Mariano, Cacau Chaves, Cida Silva, Ronald Fernandes, Paulo Soares, Ana Abreu, Maria Cristina Correia Leite, Hilda Martins, Roberto Bartoldo, Liege Simões, Maria Lúcia Marcondes Macedo, Alessandro Oliveira, Giovanni Azevedo, o senhor Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes Filho, Cláudio Arruda, Raton, o Fábio Ruela mandou um ingresso bem generoso aqui para a gente, Wilson Rangel, Edna Costa, Marcelo Sena, Marcos Teixeira, Valdir Silva Júnior, Dina Zambuja, Marquilina Débora, Alberto Rocha Barros, Heloísa Paiva, Amério Gotsky, Márcia Alves, Cristina A, Maria, José Gilmar Queiroz, Elisângela Mello, e se eu tiver pulado o nome de alguém, desculpa, meu povo. O Wagner Jacob Araújo fala que tal o prêmio super chateiro do DCM do ano? Votem. Gente, com certeza o ganhador é o Pedro Zambarda, porque ele lê com calma e ele não pula nenhum. Verdade. Ó, eu contei aqui, deu 35 super stickers aí de gente que entrou, botando, pingando aqui pra gente, comprando seu ingresso virtual. Muito obrigado mesmo, hein? Tá dando certo e funcionando super bem para o que a gente precisa. Lembrando que a gente precisa muito de ajuda financeira, precisamos de superchat e precisamos muito de novos membros. Membro é o que nos dá garantia de renda fixa, é o que nos dá garantia de planejamento, é o que nos dá sustentação, inclusive de apoio político para a gente ter aqui o Boteco Aberto. Muito obrigado, então, a todos, um beijo no fígado de todos vocês que se tornaram membros e membras do Diário do Centro do Mundo, hoje aqui na live do Café da Manhã. E, claro, todo mundo que mandou super stickers, todos que mandaram superchats, mas todo mundo mesmo que participou, que está aqui vendo, que está se inscrevendo no canal, não se inscreveu ainda, dá uma olhadinha agora aí na sua tela. É rapidinho, olha lá, tá? Vê se você não foi desinscrito. Eu fui desinscrito. Eu recentemente fui ver, eu não estava mais inscrito no DCM, aí me inscrevi de novo. Então, dá uma olhada, porque isso é um bug do YouTube, não sei se de má fé, mas é uma coisa que está acontecendo. Então, se não se inscreveu, se inscreva. Se estava inscrito, se inscreva novamente. Dá um like, por favor, aqui, né, na nossa live. Você está aqui com a gente até agora, você está gostando. Então, prove que você está gostando, vai lá e dá um likezinho. Participa com a gente aqui, né, porque isso ajuda a nossa presença digital. E, claro, muito obrigado a todos, né, que participaram, que mandaram perguntas, que vieram aqui discutir, que participam do debate. Vocês é que fazem isso aqui funcionar. Muito obrigado mesmo. Sara Góes, o que nós temos aí ao meio-dia? Eu ainda nem falei o nome dos membros, viu, homem? Perigo, Leandro Forte. Eu estou travado? Estou travado? Travou. Ah, claro, a gente não lê. Ah, não, eu fiquei com super sticks. Vamos então ler, por favor. Uma observação aqui, o Wagner está falando de superchateiro, é a galera que manda o superchat, aí ele vota no Luiz Alberto Benevides ou no Cadu Lacerda. Certo. Muito bom. Deixa eu ver aqui os membros, né? Edna Costa, Mila Belíssima, o Mário Pradal, Daniel Costa de Lima e Rafael Almeida. Não, Sara, tem mais, tá doido? 5. Não, mas eu vi chegando mais aqui quando estava conversando. Olha aqui, esse aqui, ó. Despachante Abreu, isso chegou agora? 6. Não, faz tempo. Você está pulando aí, hein? 6. Quer ver que tem mais também? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, no Rafael Mendes já falou. Então foi o despachante Abreu que chegou. Então são 6. É isso? Isso, tá travado. Eu estou travado? Eu estou travado? Eu estou travado? Perigo. Então, vamos aproveitar então para terminar aqui nossa live. Gente, muito obrigado mesmo. Um beijo grande, um beijo no fígado de todos e todas. Sara Góes, um beijo para você também. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã. Tchau.
Tchau, tchau, Leandro, Judite Serri, valeu. E eu quero dar um aviso aqui que no DCM ao meio-dia a gente tem Simone Tebet e Humberto Costa, 2 senadores, né? Até agora está confirmado. Não sei, que você sabe que no Brasil, no balanço das horas, tudo pode mudar, né, gente? Tudo pode mudar. Essa música aí, no balanço das horas, tudo pode mudar. Chamava Metrô, não é essa banda? Não era Metrô? Era. E... Acho... tem outro aviso para dar para vocês. Tem Eugênio Aragão na live das 5. E hoje, nosso querido Pedro Zambarda vai virar jacaré. Parabéns ao Pedro Zambarda. Começando a ser imunizado. Então tá bom. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu, Euta.